Salve, camaradas! Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Igor e esse é o Visão Comunista. E hoje a gente vai fazer um react aqui ao debate do Gustavo Machado e do Bernardo Braga, um comunista e não conheço esse outro não. Então vamos lá. Esse react vai ser mais rápido do que o outro, né? Que o outro foram 3 horas de debate, esse aqui são 1 hora e 33 só. Então vamos lá. Compra, se usa exchange, onde compra e tudo mais, você tem que comprar pela Spectre Spike, você compra lá, você tem 20% de desconto nas taxas, tá? Você já saca direto para sua carteira e aí você tem o seu patrimônio protegido, porque, como eu falei, é privacidade e segurança, beleza? E falando mais uma vez sobre Bitcoin, nós temos que falar sobre o batismo Bitcoin, que é o curso de todo Bitcoinheiro. Você não sabe nada de Bitcoin, você não entende nada, você tem que comprar o curso do Renato 38 junto com Alan Churan, que eles vão te ensinar. O batismo Bitcoin é justamente o seu início nessa jornada. Por que comprar Bitcoin? Por que funciona? Onde compra? Como compra? Tudo isso você precisa entender os fundamentos do Bitcoin. E assim, cara, você tem 30% de desconto clicando nesse link da descrição aqui e também clicando no QR Code conforme vai passando na live. Você tem aí várias oportunidades para melhorar a sua vida financeira, tá bom? Aproveite. Meu muito obrigado a todos os patrocinadores e, gente, podemos começar com esse debate. Vambora. Eu tô ansioso também, tô que nem vocês. E aí, quem começa? Pode começar. Bitcoin vai estar bem na sua alçada e a partir daí a gente estabelece o debate. Que tal? Show de bola. Beleza. Escolhe o tema e começa aí. Eu queria começar definindo termos pra gente evitar aquela velha armadilha do debate em que tem duas pessoas com definições diferentes de termos na cabeça e aí a gente fica debatendo sobre nada. Então, antes de mais nada, acho que, como você falou, você se considera um marxista, eu me considero um anarcocapitalista, um libertário. Então, até adianta a gente debater os termos que a gente vai usar, pra gente não ficar debatendo entre nada. Mas não adianta se você propõe que a gente debata o termo se a gente não chegar num consenso, né? Então, assim, o que esse tipo de argumentação tenta fazer é criar uma impossibilidade de debate já do começo do debate. Porque se você não consegue chegar num consenso de um termo para debater e não consegue arrumar um outro termo que faça descrição para que o debate tenha andamento, você está só arrumando a argumentação para ficar enrolando. Porque se você acha que é uma coisa, eu acho que é outra. A gente não consegue entrar num consenso de o que é. E a gente ainda insiste em usar esse mesmo termo para prosseguir o debate, a gente está perdendo tempo, a verdade é essa. Enfim, mas eu tô aqui para defender o capitalismo e falar por que o Bitcoin, ao meu ver, é a solução para o capitalismo e tentar mostrar para a galera que está assistindo que quem é marxista tem uma definição errada do que é capitalismo, portanto um diagnóstico errado do problema que a gente vive. Mas antes disso, também reconhecer as coisas... Assim, o diagnóstico do que é o capitalismo, tá, você poderia até considerar que é diferente e que é errado, inclusive. Mas isso não muda o fato de que a realidade é tal qual ela está posta, né? Então não adianta a gente querer falar que porque o capitalismo no papel deveria ser assim. Tá, mas na realidade não é. E a gente tem que discutir a realidade. Por mais que as teorias nos ajudem a ter os processos de como criar mecanismos para melhorar a realidade, o fato de que a forma como o capitalismo se dá na realidade é a forma que está posta, faz com que a gente tenha que discutir a realidade que está posta, não o que ele imagina que seja capitalismo, né? Coisas que a gente tem em comum, que eu acredito que a gente tem muita coisa em comum e o fato de ter te levado a se considerar um marxista deve ser porque você tem um diagnóstico de muita coisa que há errado no mundo atual. Então vamos lá. Primeiro, definição de capitalismo.
Eu tenho que falar há quanto tempo, mais ou menos? Pode falar à vontade. Eu queria passar a bola para ele e voltar, pode ser? Tá, tudo Você bem. pode Não deu definir 3 minutos o ainda. capitalismo da melhor forma que você possa defini-lo? Definição de capitalismo, tá. Claro, mas deixando claro que eu não parto de uma definição. Eu entendo o capitalismo como as coisas de fato funcionam dentro da sociedade. Então, essa definição baseia-se nesse processo. Então, é um tipo de sociedade que está orientada para a acumulação de capital, ou seja, a estrutura principal da sociedade, as principais unidades produtivas, elas não atendem com o objetivo final do consumo, ainda que vai atender, evidentemente, indiretamente aos consumidores, mas ela está orientada para a acumulação do capital por meio da generalização da produção de mercadorias. Então, diferente de outras sociedades, onde as mercadorias representavam uma pequena fração do que era produzido, a maioria tinha vínculos diretos entre produtores e consumidores, então aqui a produção de mercadorias é universal, mediada pelo dinheiro, mas o dinheiro não é a mediação das unidades produtivas apenas, é a finalidade do processo. O processo é orientado para acumulação. Essa acumulação vai assumir forma de lucro, de juros, de renda, né? Várias formas, que não vou entrar aqui em detalhes, mas que, tal como nós entendemos esse processo, é apenas uma divisão do que nós chamamos de mais-valia global, que é o excedente produzido pela classe trabalhadora. Eu diria que essas seriam as características centrais do capitalismo, que penso não parte de uma definição, mas é produto de uma análise de como a sociedade funciona. O marxismo se opõe ao que nós consideramos como idealismo, né? Num sentido muito amplo, que é você criar definições para analisar a realidade. Aí toda análise da realidade está enviesada pelos pressupostos que já foram definidos desde o começo. A gente parte dela tal como ela é, procura entender o funcionamento. Tá. Bom, o meu entendimento de capitalismo é bastante diferente. E seria, capitalismo nada mais é do que o que acontece naturalmente quando você deixa as pessoas em paz. A natureza humana... Assim, igual a gente já debateu no outro vídeo, a natureza humana. A natureza humana é nascer, crescer, morrer e tentar sobreviver nesse processo buscando interação social. Essa que é a natureza humana. Qualquer coisa que se adicionar além disso não é da natureza humana. É da natureza social, né? É da construção social que foi feita em determinado lugar e que tem um histórico todo por trás dessa formação. Então aí já deixa de ser natureza e passa a ser um comportamento social. E a gente pode, inclusive, comparar com diversas outras espécies, que você tem uma construção social que acaba tendo algumas nuances quando você compara entre uma sociedade e outra, né, de outras espécies. E a mesma coisa acontece com o ser humano. Quando a gente tem um certo distanciamento e criam-se bolhas sociais, essas bolhas, e a gente pode observar até no dia a dia, hoje mesmo, essas bolhas sociais acabam criando comportamentos sociais diferentes. Então, não é da natureza humana. Essa questão, qualquer coisa social não é da natureza humana. O que é nítido quando a gente observa que duas bolhas diferentes possuem comportamentos, normas, formas de se comunicar diferentes, né? Inclusive esse é um ótimo exemplo. Esse cara está tão inserido dentro da bolha ANCAP dele que até a definição dele de capitalismo é diferente de uma definição de um outro grupo, né? Aí agora a questão toda é que o marxista ele busca mecanismos para mudar a realidade para melhor, indiferente do nome que você dá. Aí na hora da discussão teórica a gente faz toda essa separação, mas a questão toda é que é busca de ferramentas de análise para detectar os problemas, assim como sugerir soluções que vão resolver o problema, não ficar no mundo da imaginação supondo condições que podem eventualmente acontecer e usar isso como exemplo para generalizar todo o discurso, né? A gente, historicamente, desde o tempo de que a gente vive em tribos, tinha um negócio chamado número, existe um negócio chamado número de Dunbar, que é o número de pessoas que você consegue confiar ali e conhecer. Acima desse número, a sociedade vai ficando mais complexa, você tem uma dificuldade de escalar confiança, certo? Você não sabe, se tem uma tribo estranha que chega no território da sua tribo, você mata eles antes de qualquer coisa, porque você tem medo que eles matem você. Não, mas isso não tem muito respaldo na realidade. Depende da tribo. Aí é um comportamento social, não é um comportamento humano. Tem diversos registros de encontros de povos nativos que são extremamente receptivos a estrangeiros. Então aí vai depender de qual exemplo você está pegando. E aí, para a gente fazer essa análise real, a gente deveria pegar cada uma dos conjuntos ali das comunidades nativas e a sua estrutura social e entender o porquê daquela formação da estrutura social, porque pode ser que um determinado grupo vai ser mais agressivo com a presença de estrangeiros porque ele já está acostumado a conflitos com estrangeiros.
enquanto um outro grupo que nunca teve contato com o estrangeiro talvez será receptivo. Ou então um grupo que teve muitos contatos positivos com um outro grupo estrangeiro vai ter uma relação mais amigável, enquanto pode acontecer que por algum motivo um outro que estava isolado totalmente vai ser mais agressivo. Então não dá pra gente generalizar acreditando que esse pequeno exemplo que ele tirou da cabeça dele representa toda uma realidade, porque não representa. Pode representar algumas instâncias da realidade, mas isso não é suficiente para você criar uma generalização que seja forte o suficiente para você afirmar que isso é da natureza humana. Não é da natureza humana. É da sociabilidade que a gente constrói, que é construído, não é natural. Isso vai depender das experiências de vida que os indivíduos de uma determinada sociedade tiveram, que levaram eles a uma luta de poder político para conquistar determinadas normativas sociais e econômicas, para construir um modelo, para que aquele modelo continuasse vigente e assim eles continuassem sobrevivendo, porque é isso que, na prática, é isso que é a política. Um determinado grupo vai brigar por poder político para fazer com que as ideias que ele tem da realidade sejam construídas naquela sociedade. E aí, se ele tiver poder suficiente, ele vai conseguir influenciar o suficiente para construir uma sociedade mais próxima com o que ele julga ser melhor para ele ou para o grupo, ou indiferente de qual a motivação que esse grupo de indivíduos tenha. A prática funciona assim: você reúne um conjunto que tem um determinado poder político e usa esse poder político para transformar o mundo num modelo mais parecido com o que você gostaria que fosse. E é isso. Então, assim, não é da natureza humana, é das relações sociais. As relações sociais vão variar de situação para situação. É muito situacional, isso não é natural do ser humano. E à medida que a sociedade foi se tornando cada vez mais complexa, a gente foi confrontado sempre com escolhas, né? E à medida que a sociedade vai se tornando mais complexa, vão nascendo novos mecanismos de poder político que antes não eram considerados. Igual, por exemplo, a partir do surgimento do capitalismo, o capital financeiro, né, a moeda, o dinheiro, passa a ser um poder político. Logo no começo do surgimento do capitalismo, quando os burgueses percebem que o acúmulo de capital que eles tiveram é suficiente para que eles pudessem modificar as estruturas sociais de forma que eles modelassem a sociedade nos moldes do que eles desejariam que fossem. Mas antes disso era só a terra, por exemplo. A terra que era o principal poder político que os reis tinham, junto com uma relação com a Igreja Católica, que na Europa, no caso, dava muito poder político. E é muito interessante que a gente pega sempre a perspectiva, que é o nosso senso comum, que é da história dessa evolução através da história europeia, né? Sendo que diversos outros modelos poderiam estar se desenvolvendo, né, em outras regiões que a gente tem pouquíssimo ou nenhum conhecimento, como, por exemplo, como estava se desenvolvendo a China no mesmo período, como estava se desenvolvendo a Mongólia no mesmo período, e como estavam se desenvolvendo os diversos grupos na África no mesmo período. Mas a gente tem uma perspectiva muito da história do europeu, né? A gente tem pouco da história do mundo e a gente acaba generalizando o que aconteceu na Europa para o resto do mundo como se aquilo fosse o natural do ser humano. Mas voltando, não é natural do ser humano. Depende das condições da vida real para que haja essa interação de poder político. Mas enfim, então com esse surgimento dos burgueses, eles notam que o poder monetário passa, a moeda, né, o capital, passa a ser um instrumento que te dá um grande poder político. E antes não era bem assim, porque o rei podia simplesmente confiscar tudo que você tivesse, porque era a estrutura social que estava imposta devido à correlação de força. Então, os capitalistas, percebendo isso, eles utilizam do acumulado de capital que eles tiveram para financiar vozes que iriam atrair o poder político das massas, né, que é o conjunto dos trabalhadores, junto da causa dele. E aí eles conseguem, aos poucos, irem fazendo a revolução deles com muita guerra, né, com muita morte, inclusive decapitação de monarcas, né, que ocorreu vastamente na Europa durante esse período de revolução burguesa, dessa guerra dos burgueses contra os aristocratas. E daí, quando essa guerra é vencida pelos burgueses, eles criam mecanismos para evitar com que novos burgueses surgissem, né?
para proteger o seu patrimônio, né, e ampliá-lo, né. Apesar de esporadicamente surgirem novos burgueses, a regra do jogo é para evitar que novos burgueses surjam, porque se todo trabalhador fosse remunerado conforme ele deveria ser, esse acúmulo de capital, essa extração, né, de mais-valia, esse roubo que é feito sobre o trabalho empregado para a construção de riqueza, ele teria que ser mais dividido. Ele sendo mais dividido, os trabalhadores vão viver melhor, mas o burguês vai poder esbanjar menos. Então ele cria esse sistema porque ele busca proteger os seus privilégios, né? E a única forma de proteger, do que o burguês tem de proteger os privilégios dele, é aumentando a extração do valor em cima do trabalho do trabalhador, né? Através de absorver essa mais-valia. Então ele cria diversos mecanismos, e aí ele se apropria das redes de comunicação que surgem. Inicialmente era mais uma comunicação oral, porque a gente tinha sabia escrever para poder registrar nos jornais ou nos livros que eram distribuídos no começo das navegações, que é onde basicamente vão surgir os impérios burgueses. Então, mas aí vão se criando as rádios, que já tem um acesso mais popular, as televisões, e os burgueses se apropriam disso, para que a mensagem que seja passada nesses canais sempre sejam as mensagens que estão de acordo com o modo de vida que ele quer ter e com a visão de país que a gente quer ter, que eles querem ter. Então, em resumo, o capitalismo é a projeção do que o grupo dominante capitalista tem dos caminhos que o mundo deve seguir como estrutura de sociedade. Então é basicamente isso. O capitalismo é a representação, junto de uma disputa de forças, porque, igual eu falei, tudo é luta política. Então, se você tem uma greve, isso vai gerar um freio contra o capitalista, para ele tirar um pouco, para ele abrir mão um pouco, para evitar uma revolta maior. E os protestos também funcionam da mesma forma, porque quando o trabalhador se une, o poder político do trabalhador unido é tão grande, mas tão grande, que a gente consegue reivindicar quaisquer mudanças que a gente quiser, desde que a gente esteja unido em prol desse pedido, porque sem o trabalhador não tem sociedade. Então, o que o capitalista faz em conjunto, né, é buscar maneiras de mitigar esse conflito de forma que ele saia o vencedor dessa negociação. E aí, para isso, ele vai cooptar diversos mecanismos e diversas ferramentas para tentar manter a coerência desse sistema, por mais incoerente que seja um sistema que busca sempre explorar mais e mais e mais e mais do planeta, num planeta que é finito, né? Que os recursos a serem explorados são finitos. Em forma que você interage com os seres humanos, que é: eu vou colaborar com esse ser humano ou eu vou arrancar dele a força que ele tem sob coerção. E nada mais, o capitalismo é o que emerge quando as pessoas resolvem colaborar entre si. Então é um processo. Então, não necessariamente, porque a coerção tem vários tipos de coerção. Se você cria uma situação na qual a pessoa tem que fazer um serviço que é extremamente degradante e ele só faz para não morrer de fome, você está coergindo ele. Você faz isso ou morre de fome, é uma coerção. Não deixa de ser uma coerção. O fato de você não usar a força física não significa que não seja uma coerção, é uma coerção psicológica, porque você coloca o indivíduo numa situação na qual ele mesmo se força a fazer algo que ele não faria para sobreviver. É uma coerção psicológica. Assim, ou faz isso ou morre de fome. O resumo seria basicamente esse. Então você está sendo coercivo com aquela pessoa, mesmo que você não precise usar a força física. E é mentira que o capitalismo não faz coerção com força física, porque é para isso que serve a polícia e o exército, para fazer coerção física, para manter o trabalhador na linha. A prova disso é que 80% da população de São Paulo era contra a privatização da empresa de água, que foi privatizada recentemente, a Sabesp. E os trabalhadores foram para a Assembleia para reivindicar o direito de que ela continuasse sendo estatal, que era o desejo da maioria da população, e eles mandaram a polícia para bater e prender o pessoal que estava protestando. Ou seja, o capitalismo faz a coerção física também, mas não apenas a coerção física. A principal coerção que a gente tem é psicológica, inclusive pelo medo de reivindicar, com medo de sofrer essas sanções
inclusive físicas, que o capitalismo propicia para manter a ordem que eles defendem, que é uma ordem que prejudica o trabalhador. Orgânico, natural, de pessoas atribuírem o seu tempo, o seu suor, o seu esforço, o seu capital para agregar valor sobre mercadorias e serviços e trocar esse valor com outros indivíduos de forma voluntária. E quando eu troco, digamos que eu te vendo uma garrafa d'água. Não existe troca voluntária, né, gente? Assim, é muito infantil você achar que existe troca voluntária. Talvez uma criança ali trocando um brinquedo com outra criança vai ser uma troca voluntária. Mas na hora que a gente parte para o mundo adulto, que a gente larga essas fantasias de criança, não existe troca voluntária. Você tem que sobreviver e você tem que buscar sobreviver da melhor forma possível. Então você vai buscar as trocas que te dão a melhor forma de sobreviver. E essas trocas não são voluntárias, são a demanda de necessidade, seja qual for a necessidade que gere a sua demanda e o quanto você consegue atender aquela demanda, nunca serão trocas espontâneas, sempre vão ser trocas baseadas na realidade e na necessidade. Por mais que você possa julgar que algumas necessidades são inválidas, ainda assim são supérfluas, não deixam de ser necessidades, né? D'água. Se você valoriza R$2 mais, R$2 hoje em dia por causa da inflação não existe garrafa d'água de R$2. Mas digamos que essa garrafa custa R$2. Eu valorizo aqueles R$2 mais do que essa garrafa d'água e você valoriza essa água mais do que os R$2 que estão no seu bolso. Mas não é assim que funciona a troca. Você não vai trocar água porque você valoriza a água menos. Você vai trocar água porque você tem água sobrando. Uma troca espontânea seria quando você tem água sobrando, você vai aceitar qualquer coisa pela água para te ajudar, né? Agora, quando você não tem a água, você vai buscar trocar qualquer coisa pela água, porque a água é vital para a sobrevivência. Então, esse negócio de troca espontânea não tem como. Você tem outros mecanismos que exercem o poder político, que ainda mais na nossa sociedade atual, isso é mais difícil ainda, porque estão privatizando todos os recursos naturais, então até coisa que é básica para a nossa sobrevivência passa obrigatoriamente a ser uma mercadoria e obrigatoriamente a gente tem que trabalhar para poder ter acesso a coisas que são básicas para a sobrevivência. Então como é que você tem uma troca justa, uma troca espontânea, sendo que um demanda de um recurso natural para sobreviver e o outro detém todo um aglomerado que transforma num oligopólio aquele produto, né? Seja água, seja energia ou qualquer outra, sejam os grandes conglomerados que constroem diversas casas para fazer especulação imobiliária. Então todos esses fatores têm que ser levados em conta, então não vai ser espontâneo. Todo mundo sai dessa transação sentindo que venceu, que está melhor do que antes. Isso, para mim, é o processo que a gente chama de capitalismo. E agora, o fato de você sair de uma transação achando que você está melhor que antes não significa que você está saindo melhor que antes. Então, assim, depende dos poderes políticos te influenciando nessa decisão. Porque, por exemplo, o trabalhador acha que é melhor continuar, grande parte dos trabalhadores atuais acha que é melhor continuar no capitalismo, que é vantagem para eles. E claramente não é. Então, assim, por quê? Porque existem mecanismos que fazem, que cooptam o trabalhador também para as causas do capitalismo, que são causas que, na verdade, são contra ele. Porque, por exemplo, quando alguns que defendem privatização, eles defendem no sentido de que vai ser mais eficiente. Mas como que algo pode ser mais eficiente se passa a precisar também do lucro além da prestação do serviço? Porque uma empresa privada só é boa se ela dá lucro. Então você passa a adicionar um custo operacional a mais que deve ser computado naquela produção. Isso não vai ser bom. É muito melhor a gente criar estruturas de administração que sejam mais eficientes para os órgãos públicos, seja lá quais estruturas forem necessárias para que isso seja feito. A gente consegue criar estruturas que vão fazer com que o serviço público seja de qualidade, desde que tenha investimento público nesses serviços, e que vai ser melhor do que o privado. Do jeito que é hoje, a gente tem muitos problemas nas estatais, principalmente porque a gente tem muita sucatização das empresas públicas, justamente para dar a impressão de que elas são ruins e poder ter essa desculpa, vão privatizar para ficar bom. Mas para o trabalhador, na verdade, isso é ruim, porque agora o serviço que é prestado a ele ainda visa o lucro, enquanto a estatal não tinha a necessidade de lucrar, né?
Então, para o trabalhador isso é ruim, porque ele vai pagar mais caro para o serviço. E isso a gente pode fazer com análise histórica. E aí, inclusive, eles usam uma desculpa de que, não, mas a telefonia melhorou depois que foi privatizada. Não, mas melhorou, é óbvio, foi privatizada, ainda não tinha inventado o celular, mas foi a privatização da telefonia que gerou a invenção do celular, do 3G, da internet sem fio. Não foi a privatização da telefonia. Então, é óbvio que ela melhorou comparado com o que era antes. E, assim, se você desse salto temporal sem analisar que a tecnologia evoluiu, realmente melhorou. Mas, se você olhar o preço relativo, talvez ele tenha abaixado, porque a tecnologia também melhorou. Mas ainda você paga um preço muito mais caro do que você deveria pagar pela telefonia. Porque eu tenho certeza que ninguém está satisfeito, que quase ninguém está satisfeito com as empresas de telefonia. Eles cobram preços que eles decidem cobrar entre eles mesmos, e a gente está sujeito a isso sem nenhuma forma de reivindicar a melhoria, né? Principalmente se você vive numa cidade do interior, que a cobertura não vai ser boa, que vai ter lugar que você não vai ter cobertura, e pagando preço caro, você vai ficar sem o acesso à sua telefonia ou à sua internet durante um período longo, sem ter muito o que fazer, porque não tem mecanismos na sociedade que te ajudem a resolver esse problema. Você vai ficar horas e horas no telefone para tentar resolver um problema que às vezes não vai resolver, que inclusive os funcionários de telemarketing são mal pagos para receber tanta pressão conforme eles fazem, porque a empresa faz a coisa ruim e contrata uma equipe de marketing para lidar com os problemas que a empresa criou e poderia ter evitado se ela tivesse um planejamento de realmente servir a população, o que não acontece, né? Então a gente tem um serviço que é péssimo, que a gente não tem como reclamar e que a gente fica à mercê dos donos das empresas de como que o caminho será guiado, né? E do preço, da qualidade e por aí vai. O que for mais lucrativo para eles, a gente tem que aceitar. Então, a privatização é sempre ruim para o trabalhador, porque a gente perde esses mecanismos de reclamação. Porque se é estatal, na hora que o povo vai para a rua e faz um protesto, a gente pode fazer um protesto pedindo a melhora do serviço. Aí a gente tem como ter o respaldo, porque o político ele vai falar assim, opa, correlação de força que o trabalhador está exigindo muito, se eu não cumprir vai ser difícil de eu ser eleito, porque o trabalhador está indo na rua reclamar disso, né? Então quer dizer que o trabalhador está mobilizado para combater esse projeto. Então eu preciso abrir mão desse projeto, indiferente do posicionamento político que tiver o prefeito ou o governador que for. Quando o trabalhador se une e reivindica, ele é obrigado a ceder, né? Porque ele vê que a correlação de força ali já não é mais interessante, que ele precisa atender a demanda do povo. Em toda a sociedade, na história da humanidade, em todo lugar, sempre existiu capitalismo. Existe capitalismo em sociedade que a gente chama de capitalista. Não, isso é mentira. Ele já está fazendo uma leitura equivocada da realidade. O capitalismo, ele surge na hora que surge a mercantilização de tudo, né? Então, é assim, uma troca não é capitalismo, uma troca é uma troca. O capitalismo é um modelo construído socialmente para dominar as trocas feitas dentro de uma sociedade. Então, o modelo é capitalista. A troca é uma parte dentro desse modelo, né? A troca, seja ela como for, é uma parte dentro do modelo. Não é o capitalismo é a troca. Não, a troca é a troca. Já existia, antes de existir a economia, já existia a troca, né? Então, assim, não é isso, né? Existe capitalismo até em Cuba, no mercado negro, porque ele é sufocado para o mercado negro. Existe capitalismo na cadeia, quando eles trocam favores no meio do cigarro, que é o dinheiro da cadeia, etc. Então, eu acho que o fato de ter troca, gente, não é capitalismo, tá? Deixando bem claro. O fato de ter troca não é capitalismo. O fato de ter troca é que tem troca. Existem tons dele em diferentes sociedades, diferentes lugares. Alguns lugares tem mais capitalismo porque as pessoas são livres para interagir com menos interferência estatal e burocrática. Em outros... Não, gente. Quanto mais interferência estatal, se o Estado tiver a serviço do trabalhador, mais livre o trabalhador é, né? Porque ele tem garantias de coisas que sem o Estado ele não consegue ter. Por exemplo, se você consegue garantir que uma sociedade todo mundo tem alimentação saudável, acesso à saúde, acesso à educação, moradia, aí você passa a ter um grau de liberdade maior do que quando você é obrigado a fazer alguma coisa antes de garantir pelo menos isso, né?
Então, tá vendo? Você tem uma liberdade muito maior se o Estado garantir tudo isso para todo mundo. Porque aí você já não vai trabalhar em lugar serviço análogo à escravidão mais, porque você já vai ter a garantia de sobrevivência, de saúde, de educação, de uma projeção de futuro, né? Que a realidade do capitalismo com menos Estado reduz essa liberdade, porque aí agora você tem que ser obrigado a trabalhar para sobreviver, né? Então, assim, você é mais livre quando você trabalha no que você quer ou quando você é obrigado a trabalhar para sobreviver? Então, se você quer mais liberdade, na verdade você quer mais Estado, com esse Estado garantindo o básico de sobrevivência, de vida de qualidade e de estudo e educação para toda a população. Então, você quer mais liberdade? Vamos começar por aí. Vamos dar a liberdade de cada um poder escolher onde que quer trabalhar. Então, quer mais livre que isso? Outros têm menos capitalismo. E, historicamente, olhando, isso é um fato inegável, a gente pode até debater sobre isso daqui a pouco. Em lugares onde o capitalismo floresceu mais porque o Estado interferiu menos e atrapalhou menos e a burocracia, as pessoas saíram da pobreza num ritmo alucinantemente maior. Isso é mentira. Na hora que a gente pega os números para analisar, a gente vê que isso é claramente mentira. Na Europa talvez, mas no resto do mundo não. A maioria dos países são capitalistas e a gente vê pobreza na maioria dos países. Inclusive os Estados Unidos é um país que você tem uma Cracolândia gigante. E aí? O capitalismo não resolve esse problema? Então por que nos Estados Unidos ainda não resolveu? Que é o centro do capitalismo. Se o capitalismo é tão bom para resolver esse tipo de problema, por que ele ainda existe nos Estados Unidos? Né? E em contrapartida, quando você observa a China, por exemplo, a condição do trabalhador chinês, apesar de ainda ser ruim, ainda precisar melhorar, quando você compara o quanto que está melhorando em relação ao resto do mundo, eu acho que eles estão fazendo um bom trabalho. Falta muito? Falta. Mas eles estão caminhando mais do que o resto da sociedade inteira. Ao ponto de que agora algumas indústrias já estão saindo da China, porque a mão de obra da China está ficando mais cara do que em outras regiões, né? Então a China, assim, ela deu esse processo inicial de estruturação da civilização deles, onde o trabalho era muito pesado, mas já está melhorando ao ponto que, inclusive, os grandes produtores estão mudando as plantas das fábricas para outros lugares, porque a qualidade da vida do trabalhador chinês tem aumentado, né? Como exemplos de tigres asiáticos, Hong Kong, Singapura, Taiwan, etc. Mas então, essa é a minha definição de capitalismo. E já aproveitando, falar um pouco sobre a definição que eu entendo por marxismo, pegando do manifesto. E o detalhe é que esses exemplos que ele citou são lugares que são muito pequenos e, pela proximidade com a China, tem interesse dos Estados Unidos de financiar um projeto que seja tipo um Hollywood, né? Criar uma propaganda através da sociedade. Então eles compram mais caro dessa sociedade, eles investem dinheiro nessa sociedade para que essa sociedade cresça muito, mas só para fazer propaganda em frente à China, que faz a mesma coisa, né? Sem a necessidade desse apoio externo. Que aí dá a impressão de que o capitalismo é bom, porque Singapura, Hong Kong, como é que é legal lá. Mas é legal lá porque lá é feito para servir de propaganda, para a gente olhar e falar assim, o capitalismo é bom. Entende? Então, é um investimento em propaganda que os capitalistas fazem. O manifesto comunista do Karl Marx, onde ele define que se tivesse que definir marxismo com uma única frase, seria a abolição da propriedade privada. Você concorda com essa definição ou não? De novo, você falou de não falar em definições, mas... Ele não é exatamente uma definição, né? É uma palavra de ordem. Então, o manifesto é um texto que eu considero extraordinário, mas é um programa. O que significa um programa? É um texto relativamente curto, onde Marx está apresentando para a sociedade, de maneira sintética, para o grupo mais amplo de pessoas possíveis, a compreensão que ele tem do que é a sociedade que ele está vivendo e o que ele propõe. Mas não é um texto em que ele se propõe a demonstrar cientificamente os elementos que estão ali colocados, né? O texto onde Marx vai procurar demonstrar, inclusive, as principais teses do manifesto é o capital. Né? E aí eu até aproveito fazer o gancho, já serve aqui rapidamente de resposta à questão que você colocou. A propriedade privada, por si só, não é suficiente para definir o capitalismo, porque existiram outras formas de sociedade com características muito diferentes e que também a propriedade privada era generalizada. A sociedade grega, a propriedade privada era generalizada. Tal como mostrei antes, aqueles elementos não seriam uma sociedade capitalista, bem como várias outras. Qual o problema que eu vejo na sua definição? Claro, cada um pode fazer a definição que quiser, mas não é essa a questão. O problema que eu vejo para poder entender o que nós estamos vivendo hoje. Como você
bem disse, isso eu concordo plenamente. Se nós temos concepções, posições, que achamos que tem muita coisa errada na sociedade, tem muita coisa que não está dando certo e quer promover algum tipo de transformação em algum nível, de alguma forma, né? Então, qual o problema que eu vejo? Que ela esvazia os aspectos específicos da sociedade que a gente vive e vai para os aspectos cada vez mais gerais. Por isso que parece, então, que houve capitalismo em todos os momentos, entende? Então, os elementos que eu coloquei, por exemplo, produção universal de mercadorias, é uma característica da nossa sociedade. A pessoa, inclusive, não produz para si e vende para o Ocidente. As grandes empresas que movem o mundo, os produtos que nós compramos, elas produzem para vender tudo. A troca, ela é universal. Né? Eu creio, inclusive, que sociedades, baseado nisso que você falou, que tecnicamente algumas pessoas chamam de troca simples, assim, produzo para mim mesmo e vendo excedente, que isso era generalizado, nunca existiu. Existiram pessoas que tinham esse comportamento em sociedades que eram fundadas em outros aspectos. Então, os elementos que eu coloquei, eles são específicos para caracterizar a sociedade. São produção universal de mercadoria, mediada pelo dinheiro, onde o dinheiro é a finalidade. Veja, esse é o processo. É assim que funciona a Volks, é assim que funciona a Foxconn, é assim que funciona a Tesla, é assim que funciona a Petrobras. Tudo que ela produz é mercadoria, tudo é mediado pelo dinheiro. E ela tem como finalidade o quê? Acumular mais ao final do processo. Esses elementos, quando nós voltamos para outra forma da sociedade passada, não estão presentes. Né? Por exemplo, o consumo era afinidade, mesmo sociedade de classes baseadas na propriedade privada. Se a gente pegar, por exemplo, durante boa parte do período medieval, até o início da Idade Moderna, a produção era orientada para o consumo. A classe dominante, ela vivia muito melhor. Podia dedicar tempo livre para a guerra, o caso do clero para a cultura, tinha dependências gigantes, um conjunto de servos, de criados que o serviam, tudo, mas ele não estava ali acumulando por muito melhor do que os pobres da época, você disse. Claro, sempre a gente tem que analisar as pessoas em relação à época, né? A gente vai falar que o cara lá em 1300 não tinha celular, não faz nem sentido a questão, né? Sempre em relação à época em que as pessoas viviam. Eu até cheguei a dar do debate que teve aqui com o Roxo, exemplo, né? Como chegou a existir essa questão de acumular por acumular lá na Grécia Antiga, na exploração das minas. E todos achavam isso uma coisa completamente irracional. Porque nunca tinham visto algo dessa natureza. E essa é a lógica que regula toda a nossa sociedade. Só a gente olhar o que a gente consome, o que a gente compra, e as empresas que movem o mundo, que produzem praticamente tudo do qual nós precisamos comprar e para os quais a gente precisa vender. A força de trabalho como assalariado para vender. Então, esses aspectos são específicos da sociedade que a gente vive. Se eu for para aspectos gerais, que estão presentes, e existem aspectos gerais. Podemos falar assim, todos nós temos que trabalhar para sobreviver, de alguma forma. Uma sociedade tem que ter pessoas que trabalham para... Ok, mas isso não vai explicar nenhuma delas, justamente porque está presente em todas. Entendi, você está querendo dizer então que o capitalismo surge num momento específico da humanidade. E embora o elemento X, Y, Z, como o ter que trabalhar, a pessoa tem que ser produtiva, porque senão ela não vai receber nada do céu e tal. O ócio era dedicado apenas a uma classe restrita da humanidade. E ainda que nem sempre houve uma classe dedicada ao ócio, mas sim, o capitalismo surge numa época muito específica da humanidade. Inclusive tem um ponto que o Roxo colocou aqui que era bastante verdadeiro, inclusive eu nem toquei muito nisso. Marx foi um dos responsáveis por consolidar a palavra capitalismo, isso é verdade. Era tão novo que as pessoas ainda não tinham se dado conta que era a relação de capital que movia aquela sociedade. Um capital que é adiantado, ou como se usa o nome hoje, investido, Marx usa tecnicamente mais preciso, pensa a palavra adiantado, visando se valorizar, que era essa relação que nessa sociedade, não em todas, permeava tudo e caracterizava a sua especificidade. Né? E algumas pessoas usaram o termo antes de Marx, Louis Blanc, Proudhon, mas muito pouco. Se a gente pegar os textos de Adam Smith, de David Ricardo, raras vezes eles usam a palavra capitalismo. Tá? E o termo pegou não foi nem porque as pessoas se tornaram marxistas. Na verdade, Marx foi ficar mais conhecido décadas depois. Mas porque as pessoas começaram a ver realmente a sociedade está toda estruturada por essa relação de acúmulo do capital. O que você acha que toda a sociedade? A gente tem que falar do contexto em que Marx estava inserido, talvez. Ele escreveu essas obras ali 70, 80 anos depois da Revolução Industrial. Era um cenário onde as pessoas, as famílias estavam saindo do campo, indo para as cidades para trabalhar nas fábricas. Era tudo muito rudimentar. Portanto, as condições... Então, e por que as pessoas estavam saindo do campo e indo para a cidade? Que é importante ressaltar. Não é por vontade própria. Por quê? Na Inglaterra, por exemplo, houve o cercamento das terras comunais, que eram terras onde as pessoas podiam plantar, colher madeira, caçar. E aí, com o surgimento da indústria têxtil britânica, faz-se necessário que tenha mão de obra para produzir na indústria têxtil. Então, o governo, através da correlação de forças, os capitalistas forçam com que o governo cerque esses terrenos, fazendo a privatização dessas terras comunais, de forma a cortar a possibilidade de sobrevivência daquele povo através do trabalho nessas terras comunais, forçando com que essa população mude para a cidade e arrume empregos urbanos, né? Então esse é o principal cenário que leva a essa urbanização da sociedade. As condições de trabalho eram praticamente desumanas, era escravidão, eu entendo, eu entendo que devia ser muito, muito difícil ser trabalhador de chão de fábrica naquela época, e existia a exploração, sem sombra de dúvidas, as condições eram insalubres, porém eu não acredito que o capitalismo surgiu naquele momento, pelo contrário, eu acho que o que a gente está chamando de capitalismo seriam condições... Não, mas acreditar, você pode acreditar no que você quiser, ué, né? Assim, você pode acreditar no que você quiser, mas o que é
o capitalismo, que é essa estrutura que a gente tem atualmente, e todos os mecanismos que mantêm essa estrutura funcionando, surgiu aproximadamente nessa época. E assim, e não é que surge, de repente todo mundo é capitalista. Isso vai surgindo aos poucos, né? Isso vai sendo uma disputa de poder, né? Então, na verdade, o capitalismo ele começa a surgir até um pouco antes das revoluções burguesas, né? É meio que misturado ali. Ele começa o seu surgimento antes das revoluções burguesas, tem um ápice da possibilidade de estruturação da sua sociedade com a Revolução Burguesa, que permite que outros aspectos dessas relações sociais, como o jurídico, por exemplo, sejam também influenciadas através dessa visão de mundo, e aí ele vai expandindo e chega até onde nós estamos hoje. De uma primeira fase de uma revolução industrial, de uma industrialização e da tecnologia fazendo a sociedade se tornar mais complexa e mais avançada. A gente falou aí da Foxconn, por exemplo. A gente não teria celulares se a gente não tivesse tecnologia e os ganhos de escala, porque se todo mundo fosse produzir para si próprio e vender o seu excedente, a gente estaria em tribos. E a questão é que a gente tem 8 bilhões de pessoas na face. Mas, gente, isso não é do sistema produtivo não, né? É da sociedade. Quando a sociedade percebe que ela consegue produzir, se ela se juntar para produzir algo, ela consegue produzir mais, indiferente de qual sistema econômico que faz com que exista aquela produção, se a produção for de algo que é necessário para a sociedade, aquela produção vai ser feita dessa forma. Então, indiferente do capitalismo. O que o capitalismo faz é com que o único objetivo daquela empresa seja ter lucro, né? Enquanto em outros modelos você teria voltado a atenção para suprir alguma necessidade, né? Não apenas ter o lucro. Da Terra, e se a gente vivesse em tribos a gente não ia conseguir, a gente tem que matar metade porque não tem espaço para todo mundo. Então é inevitável que o que Não, mas baseado em que? Se a gente vivesse em tribo ia ter que matar metade, a gente ia ter uma vida diferente, mas se todos as civilizações virassem tribos, não ia ter que matar a metade, não. Ia ter que construir uma outra forma de socialização, mas a gente produz mais comida do que é necessário para alimentar todo mundo, e a gente tem mais casa do que gente sem moradia. Então, assim, não precisa matar ninguém, não precisa deixar ninguém desabrigado. Nosso sistema, nossa capacidade produtiva já é suficiente para garantir isso, né? Então, isso é viagem dele. tem acontecido com a Revolução Industrial e a ascensão da tecnologia e a sociedade se tornando cada vez mais complexa, que as relações entre seres humanos também se tornem mais complexas. E aí surgiu o mercado de capitais para gerir essa relação do dinheiro, né? Tem gente que está precisando antecipar um capital para investir num negócio, para poder crescer esse negócio, depois você poder investir esse dinheiro que vai ser alocado para outra pessoa que vai precisar daquele dinheiro. Então, assim, esse mercado de capitais surgiu de uma forma orgânica também natural. Então, acho que só tenho, primeiro, que discordar desse ponto de que o capitalismo surgiu ali na Revolução Industrial. Gente, não é natural não, tá? Porque, assim, igual a gente já falou, né? Não é da natureza humana. Isso é das relações sociais. Então, tem toda uma correlação de força envolvida nisso aí. Nada acontece espontaneamente. É tipo... existe uma força política agindo especificamente para que cada decisão política seja tomada. O capitalismo existia desde o primeiro momento que alguém resolveu afiar um pedaço de pedra para botar no fim de uma bandeira, fazer uma lança e matar um animal, enquanto que a outra pessoa ficava na tribo. E aí matar animal é capitalismo, então? E não faz sentido, gente, não faz sentido. Tipo, o capitalismo é a mercantilização de tudo, inclusive do ser humano, e da atenção do ser humano. Tanto é que a gente está preso aqui no YouTube, aqui, onde o foco do YouTube, a empresa YouTube, ela trabalha, o que ela vende é a atenção, que ela vende as propagandas porque ela consegue prender a atenção. Então até a nossa atenção está sendo comercializada, né? Isso que é o capitalismo. Você afiar uma faca para matar um animal, isso não é capitalismo, isso é ferramenta de sobrevivência. São coisas distintas. Isso não tem... O afiar a pedra lá para fazer uma lança para caçar é um desenvolvimento de tecnologia. Não é uma forma econômica de
manutenção da sociedade. Por mais que essa tecnologia vá interferir em como aquela sociedade se relaciona, a estrutura, toda a estrutura social daquela sociedade será modificada a partir do momento que você tem grupos caçando. Mas o fato de ter grupos caçando não faz com que seja capitalismo, nem defina um tipo específico de sociedade simplesmente pelo fato de adicionar uma tecnologia na sociedade. Cuidando das crianças e no final todo mundo usufruía da caça. É que você define capitalismo como troca. Daria para usar uma definição meio que intercambiável com livre mercado, de certa forma. É um processo orgânico que emerge naturalmente. Tá vendo? Ele não consegue se manter coerente nem com a própria ideia dele, que a princípio o capitalismo era troca. Mas aí a partir do momento, então, que ele introduz essa fala, que ele fala do caçador, ele já não introduziu um elemento de troca ali dentro da sociedade. Então, apesar de que, em alguma instância, em algum motivo, para algum grupo, quando surgir essa tecnologia, pode ter surgido também a troca, mas não necessariamente a troca surge a partir disso aí. Quando as pessoas estão colaborando entre si. E a alternativa a colaborar entre um e outro é arrancar do outro a força. E isso leva à guerra, isso leva à violência. E quando a gente entende que a forma que a gente deveria atuar para viver sem conflito, porque vamos convenhamos, é uma merda você viver o tempo inteiro pensando que qualquer pessoa pode vir te dar uma facada nas costas e roubar a sua esposa, seus filhos de você, enfim. Então a gente tem essa tendência a querer colaborar entre seres humanos, e por esse motivo eu acho que o capitalismo emerge como isso, como esse processo de trocas voluntárias. E para que isso aconteça é fundamental que exista. Então, segundo ele, não existe capitalismo, porque não existe troca voluntária. A gente só troca pela força mesmo. Seja física, seja da necessidade, seja da propaganda. Não existe troca livre, não. E voluntária. Uma condição fundamental que é o respeito à propriedade privada. A propriedade privada ela deveria ser inviolável e sagrada. E por que a propriedade privada deveria ser inviolável? Porque um grupo de... Vamos pegar o exemplo do Brasil. Um grupo de portugueses veio, matou um tanto de índio, de nativo das Américas, cometeu um genocídio enorme, e aí fala assim, esse território agora é meu. E aí começou a dominar esse território. E a partir disso que surgem todo o patrimônio que a gente tem praticamente, através dessa correlação de forças que surge daí. Então foi justo o português ter roubado a terra que ele roubou quando ele invadiu, ter escravizado os povos que escravizou para trabalhar na terra igual ele escravizou? A gente não vai redistribuir o valor devido a quem realmente construiu o Brasil, então não, a gente vai manter. Então essa questão da propriedade privada ser inviolável, então no Brasil já está muito errado, porque a origem da propriedade privada no Brasil vem de um genocídio e de escravidão. Então, só por aí, mesmo que você queira manter a propriedade privada, deveria ser revisto quem detém as propriedades privadas no Brasil, dado o contexto histórico no qual a propriedade privada foi estabelecida no Brasil, né? Então, assim... E aí, muitas vezes que tem conflitos entre libertários, pessoal da direita, da esquerda, enfim, a gente pode dar os termos que for, muita gente da esquerda, socialistas, etc., acreditam que se você é herdeiro de um grande capitalista, um grande empresário, e você herdou aquela fortuna, você não trabalhou por ela, você não merece ela, mas de certa forma, se você desse a opção... Não, gente, não. Não é que a pessoa não trabalhou por ela, é que o fato dela já ter tido um ponto de partida, que teve um benefício, que foi construído através de mão de obra escrava, e que os escravos não foram compensados pela parte deles, esse é o problema. Os escravos não terem sido compensados pelo que lhes era devido de ter construído o Brasil, pelos nativos, pelos povos nativos brasileiros não terem sido compensados pelo genocídio que eles sofreram. E além de não compensar, você recompensou as pessoas que fizeram. E aí você não tem culpa se o seu antepassado foi um escravagista. Você não tem culpa disso. Mas você tem que compreender que se você herdou isso, você também herdou a dívida de sangue que veio junto com isso. É simples assim.
É tipo assim, não é desmerecendo o indivíduo que porta a propriedade, mas se historicamente essa propriedade foi construída sobre o sangue de outras pessoas, e essas outras pessoas e outros grupos foram excluídos dos benefícios que foram tidos através dessa construção, a gente precisa rever as coisas. A gente precisa rever e compensar o sangue usado nessa construção. Ou você vai deixar simplesmente que os herdeiros permaneçam sem nenhuma punição ao que foi feito no passado? Entende? Não é uma questão pessoal, é uma questão da sociedade. Não é sobre o indivíduo, é sobre os indivíduos na sociedade. Então não é nada pessoal. Então, pro cara que acumulou aquela riqueza, que saiu do zero, que criou aquela fortuna, ele tá querendo que o filho, o neto, o bisneto dele receba aquela fortuna. Então, aí como que você fez isso? Foi com trabalho escravo? Então tem que ter uma correção. Diferente se você quer que seu filho tenha uma boa vida, você não pode fazer isso com base no trabalho escravo. Não é justo que só seus filhos se beneficiem de você ter tido um trabalho escravo que gerou uma riqueza enorme. Cadê a justiça nesse sistema? Fortuna. Então isso ainda se estende o direito de propriedade daquela pessoa que acumulou aqueles meios. Sem contar que você sair do zero e virar rico é ilusão. Isso não acontece não, tá, gente? É um mito do homem da garagem que tem uma invenção e fica rico. Tipo o Elon Musk. Isso é ilusão. O Elon Musk, pai dele, era dono de mina de esmeralda no apartheid que tinha trabalho escravo. Né? Assim, o Bill Gates estudou no MIT, então só a mensalidade anual no MIT na época era mais de 40 mil reais. Então assim, quer dizer que já vem de uma família que tinha 40 mil reais que não precisava gastar com comida e moradia para investir em estudo, e não é qualquer família que tem essa condição. E daí a quantidade de conexões que ele faz tendo essa oportunidade, ele permite com que ele tenha um empréstimo no banco que o trabalhador normal não tem acesso. Mas como ele é amigo do filho do gerente, porque eles estudam junto, o filho do gerente convence que pode dar um empréstimo para ele. Então ele consegue lá um empréstimo de 500 mil dólares, que o trabalhador normal não consegue. Então não é do zero. Ninguém constrói nada do zero. Não existe essa ideia de você construir do zero. Você tem que ter algo antes para te dar o suporte para construir. Então, se você é trabalhador, você não vai ficar rico, não. A probabilidade é que você não vai ficar rico. Pode ser que um ou outro fique, mas assim, nós vamos depender de um bilhete da sorte ou nós vamos trabalhar junto para melhorar a condição de vida de todos os trabalhadores, ao invés de ficar esperando que a gente vai ser o sorteado que vai ficar rico. De forma honesta. Eu acho que o direito de propriedade é inviolável e deveria... Se você construiu... Beleza. Se você construiu do zero, de forma honesta, aí beleza, então, tá certo. Se você não explorou o trabalho de ninguém, se você não roubou ninguém, aí beleza. Mas acontece que os ricos da nossa sociedade, todos saem de um ponto onde, em algum momento, o patrimônio deles foram construídos na exploração, inclusive na escravidão. Então, assim, são esses os que a gente precisa rever, né? Dos bilionários, né? Os bilionários a gente precisa rever urgentemente, indiferente de ser comunista ou não. Deveria ser para que a sociedade possa florescer e possa prosperar e as pessoas possam... Por quê? Porque o que os bilionários juntaram não é honesto e sem exploração. Nem que seja porque ele herdou. E aí, em algum ponto de onde essa herança foi acumulada, houve essa exploração. Houve roubo de terra pública, houve roubo de terra comum, trabalho escravo, trabalho análogo à escravidão. Então, na formação da riqueza dos bilionários, todos têm coisas que a gente deveria rever e redistribuir, mesmo sem ser comunista. Sair da pobreza, a gente já pode falar sobre a desigualdade já, mas que o respeito à propriedade privada ele é a condição fundamental para que as pessoas possam sair da pobreza e a sociedade enriqueça e que a gente viva de forma... Não, por quê? A gente já tem condição hoje de garantir moradia e alimentação para todo mundo
já dá um grande salto da pobreza. Garantir educação de qualidade, saúde para todo mundo, a gente também tem condição de fazer isso. É só parar de ficar perdoando dívida de banco, é só parar de ficar dando muito dinheiro para as grandes empresas do agro, porque não livre mercado. Então por que você vai incentivar o grande em vez de incentivar o pequeno? Incentiva só o pequeno produtor, o grande que se vira. Então ele não faz tudo com... não é pela qualidade dele que ele é grande. Vamos deixar ver se é por causa da qualidade mesmo que é grande ou se é porque ele consegue ter poder político suficiente que o governo injeta 400 bilhões em um ano para que eles possam continuar as negociações dele do jeito que é, sem uma contrapartida de melhora da vida do trabalhador do campo que trabalha para os grandes latifúndios, né? Então, tá vendo como que não é mérito da pessoa? Porque a partir do momento que você tem a ajuda do Estado, igual os grandes latifundiários têm, então já não é só mérito seu. Você tem a ajuda do Estado nisso aí. Por que o pequeno produtor não tem acesso a esses 400 bilhões em vez desses... Sendo que... E nem adianta usar a desculpa que é para alimentar a população, porque a maior parte dos alimentos que a gente consome no Brasil é produzido pelo MST. Então vamos dar esses 400 bilhões para o MST, então? Para garantir a alimentação? Aí beleza. Mas ficar dando 400 bilhões para o latifundiário e depois fala que o latifundiário tem mérito de ter o patrimônio que ele tem, é assim... Não dá para se fazer essa correlação, né? É incoerente essa análise. E é uma análise da realidade. E é uma coisa que é simples de mudar. Ó. Vamos cortar o plano safra para os latifundiários e distribuir só para o pequeno produtor e para o MST, que é 400 bi. Como é que não vai melhorar o preço da comida e a qualidade dos alimentos que a gente consome, se a gente tiver uma disponibilidade maior que isso? Vamos fazer... Vamos desapropriar as terras que tiveram trabalho escravo e fazer acampamento para produção popular nessas regiões? Porque seria justo, né? Então, assim, são coisas que o capitalismo não vai permitir corrigir, que precisam ser corrigidas. E porque, indiferente do mérito de cada um, a gente tem que analisar a realidade como ela é, não como a gente gostaria que fosse, né? Forma próspera e abundante. E o meu problema com o marxismo é exatamente esse. Eles atentarem contra a propriedade privada num nível gigantesco. Eles querem violar a propriedade privada. Então, mas a propriedade privada que foi construída como? Essa que é a questão. Como que você construiu essa propriedade privada que você tem? Porque realmente a casa do trabalhador isso não interessa pro marxista não. Porque a casa do trabalhador é do trabalhador. Ele conquistou com o trabalho dele. Entende? Mas o problema é que o latifúndio que recebe 400 bilhões de doação do governo por ano, e aí, qual que é o mérito dele para manter o latifúndio do jeito que é? Porque ele está gerando, o dono está tendo lucro, o governo está pagando 400 bi, e ele ainda está mandando comida para fora sem pagar imposto na exportação. Para que esse investimento público que a sociedade está investindo está retornando para a sociedade? Para enriquecer poucas pessoas. É isso que a gente tem que mudar. Mudar o sistema que permita que a gente, como público, financie que poucos ganhem muito dinheiro sem nos devolverem nada em troca. Porque o que está nos devolvendo? Exportando comida sem imposto. Não está devolvendo nada para a sociedade. E ainda está tirando 400 bilhões que podiam ser investidos em outras coisas. E nomearam o Estado, o papai Estado, para começar a invadir essa propriedade privada, tomar o que é seu, porque você acumulou aquilo, segundo eles, de uma forma injusta, porque você... Mas é isso que o Estado faz. O Estado capitalista faz isso também. Na hora que ele manda a polícia lá para tirar os outros que estão na casa que estava abandonada, na hora que ele mantém esse sistema financiando o dono do latifúndio a poder manter o latifúndio dele com dinheiro público. Porque se você corta o dinheiro público, eles vão falar assim, mas aí não dá lucro, aí vai ter que vender. Então a gente está financiando para que eles não precisem vender a terra para a gente poder ter uma reforma agrária. É basicamente isso que o capitalismo faz no Brasil. A gente está financiando para que o agronegócio não precise vender o latifúndio e a gente paga com dinheiro público para eles continuarem sendo dono, enquanto a gente tem tanta gente que estaria produzindo nessa terra se a gente fizesse uma reforma agrária. Então o Estado age em dar
dar propriedade para quem controla o Estado. Porque quem controla o Estado faz com que a propriedade seja distribuída do jeito que o Estado quer que seja distribuída. Ou seja, se você controla o Estado, você pode distribuir a propriedade do jeito que você quiser. Então, não tem nada de errado com o marxismo. A diferença é que no marxismo, quem vai ter direito a usufruir da grande propriedade, do grande latifúndio, vai ser o trabalhador, em vez de poucas pessoas que só fazem isso porque o Estado incentiva que eles continuem dessa forma. Usufruiu do mais-valia do trabalhador, etc e tal. Então arranca do burguês, arranca do empresário, dá para o Estado e o Estado redistribui. Só que o Estado é feito... Então, mas não arranca do burguês, ele dá para o burguês, é diferente. Tanto é que o Plano Safra foram 400 bilhões para os latifundiários, que inclusive os latifundiários também são donos da Rede Globo, do SBT. Então é isso. E aí então você tem uma mídia que é latifundiária, que ganha dinheiro com imposto baseado nos juros, e eles vão querer manter o jeito do jeito que está, em vez de distribuir e valorizar o trabalhador conforme ele deveria ser valorizado. Seres humanos, e o poder corrompe, e o Estado com poder absoluto é corrompido absolutamente. Então, isso é verdade. O poder corrompe. É por isso que a gente não pode esperar que nenhum político vai fazer nada por nós. É por isso que a gente tem que lutar em conjunto. Porque se a gente estiver organizado e lutando junto pelas causas, fica mais difícil de corromper, né? Porque se a gente deixar um representante nos representar, aí o risco de corrupção vai ter mesmo. Porque o capitalismo não vai querer que o sistema mude. Então ele vai colocar o dinheiro para que o cara que foi eleito representante pare de agir como representante do povo que o elegeu e passe a representar o dinheiro que está investindo nele ali, né? Então aí tem a chance de corromper. Agora, se a gente se manter mobilizado para todas as pautas, se manter atento a todas as pautas e brigando por todas as pautas, aí fica difícil. Por isso que a gente precisa terminar com a escala 6x1, para que o trabalhador tenha mais tempo de se organizar e para que o trabalhador tenha mais tempo de reivindicar as nossas pautas. Porque caso contrário, não vai ter melhora nenhuma não. Não precisa esperar vir um salvador que vai modificar o mundo, vai salvar a gente não. Se a gente não se organizar e não reivindicar, não tem salvação não. Tem que ser a gente por a gente mesmo. Então a gente, como coletivo, a gente nos reunir e usar a nossa força para exercer a nossa política e não deixar que eles exerçam a política deles. O Estado nasceu com o simples intuito de preservar a propriedade privada para que as pessoas não precisassem ficar o tempo inteiro armado no quintal de casa se protegendo. E ele tornou tão grande que ele virou o principal violador de propriedade privada. Então, e aí, Gustavo, o que você acha? 2 comentários rápidos e aproveito até para fazer um gancho com... Realmente, ele é o maior violador de propriedade privada. Do ponto que o Estado que privatizou a Sabesp, que a população era toda contra. Quer um exemplo maior que esse? Mas a questão é, para quem que o Estado está cooptando a propriedade? Para o capitalista rico, que é quem pegou a maior parte da Sabesp. Então é isso que o Estado faz. Mas o Estado faz isso porque a gente deixou de lutar com a relação de força. A gente está deixando só os representantes lá e estamos esquecendo de reivindicar nossos direitos, né? Aí realmente eles aproveitam. Porque se a gente não mostrar que é para eles terem medo da organização do povo, eles vão fazer o que eles quiserem. Um dos temas que nós pretendemos tratar, que é sobre o dinheiro, primeiro, na minha visão, e também coincide com a de Marx nesse caso, eu sempre bato nesse ponto, tá? Eu não estou nem aí porque Marx diz, é porque eu realmente concordo com aquilo e vejo aqui esse processo na realidade. Para mim não é Bíblia, não tem nada disso. O capitalismo não surge com a Revolução Industrial, antes, é o contrário. O capitalismo fomenta a Revolução Industrial. Só teve Revolução Industrial porque teve capitalismo. O capitalismo é um processo de mudança na relação entre os homens. Não é um processo técnico, puro e simples, né? É claro que ele, por ser voltado para a acumulação, ele vai fomentar o progresso técnico o tempo todo, mas ele fomenta o progresso técnico e depois isso é distribuído e apropriado de forma completamente racional, gerando crise, fazendo com que a gente não possa usufruir de toda essa quantidade de recursos que é produzido, que possamos beneficiar apenas numa escala muito menor do que poderia, inclusive gerando crises até no interior dos próprios setores dominantes, né? Mas então o capitalismo surge antes. E uma questão interessante aí, quando você fala o fim da propriedade privada, os marxistas, a gente tem que discutir propriedade privada de quê? Né? Na verdade, propriedade, inclusive, privada, é algo que surge num período muito recente na história humana, alguns poucos milênios. A gente tem 200 mil anos de espécie humana na Terra. A própria palavra propriedade praticamente não existe na maioria
aí não existia quase nada, não existia nem não, as nem pessoas, casamento. elas possuíam. Possuir não é necessariamente ser propriedade, porque ser proprietário significa que tem um direito que precede a coisa. A propriedade só passa a existir a partir do momento em que você tem um título de propriedade. Antes a pessoa não fazia sentido ter isso, porque você está usufruindo daquilo que você está usando no momento, você possui aquilo. Agora, o que a propriedade te permite fazer? Olha, aquilo ali, onde eu não estou trabalhando, não tem nenhum tipo de atividade ali, é meu. Percebe? Então, a noção de propriedade só vai surgir a partir daí. A tal ponto que, por exemplo, o verbo ter, ele só surge nas diversas línguas, vários linguistas estudam isso, de 2000 anos para cá. Até, na maioria das línguas, até menos do que isso. Porque não fazia sentido falar tem. Porque se eu estou aqui usando o celular, eu possuo isso aqui. Se esse celular está aqui no meu bolso, está onde eu moro, eu possuo isso aqui. Eu não precisava de um título de propriedade para dizer que isso é propriedade minha. Por que eu estou dizendo isso? Parece uma abstração e tal, mas tem uma questão bastante importante. Quando se fala da propriedade privada, não é eu ter direito à minha casa, ao meu telefone, aos alimentos que eu vou consumir e etc. São os meios sociais que são usados para a reprodução da sociedade, que são de apropriação individual. Define isso melhor, por favor. O dinheiro, ele cria a ilusão de que a gente não depende de ninguém. E o que, na minha opinião, é essa ilusão que, inclusive, está assentada a concepção liberal, anarcocapitalista e todas essas. Por quê? Porque eu ganhei meu dinheiro, faço com o meu dinheiro o que eu bem entender, tudo isso aqui foi graças ao meu dinheiro. E a gente se esquece que essa mesa, creio, não foi produzida por nenhum de nós, esse celular não foi feito por nenhum de nós, esse prédio não foi construído por nenhum de nós. Todo o trabalho nosso, existe algo que é apropriado individualmente e existe algo que é para que essa própria produção social, que atende às nossas necessidades, se perpetue. Por exemplo, a gente não consome máquina que produz celular, a gente consome celular. No capitalismo, a máquina que produz o celular para nosso consumo individual é privado. As empresas que são capazes de produzir tudo que a sociedade vai utilizar é privado. É essa propriedade que garante que um grupo de pessoas que tem a propriedade disso, que a gente chama de meios de reprodução, eles possam receber um recurso que não é oriundo da sua atividade, é oriundo da atividade alheia. Mas eles não compraram aquela máquina? E de onde veio o recurso para comprar aquela máquina? Pode ser do mercado de capitais, pode ser do herdeiro, do vovô, pode ser dele ter acumulado em outras atividades empreendedoras. Aí nós vamos então para as origens do capitalismo. Porque veja, qualquer grande empresa hoje, se a gente pegar as marcas que nós usamos aqui, são empresas bilionárias. Certo. Né? Empresas bilionárias. Eu sou bilionário. Em Bitcoin, quem sabe, né? Exatamente, são empresas bilionárias. A pessoa com seu trabalho individual não pode acumular isso. Não é possível materialmente ela acumular isso sob nenhuma forma. Quando o capitalismo surge, inclusive, essa condição só foi possível porque o campesinato inglês, que estava vinculado à terra e que dava um excedente, o tipo de propriedade era de outro. Aí a gente vê a questão da propriedade. O cara vivia na terra a vida toda. Os filhos iam viver a vida toda. Era a posse vitalícia da terra. E o título de propriedade era do outro. O capitalismo só foi possível quando eles foram violentamente expropriados, arrancados de sua terra. Se criou várias leis dos cercamentos, que arrancaram as terras comuns de onde eles tiravam lenha, de onde eles faziam coleta de várias coisas que precisava. Depois, das próprias terras onde eles estavam, esse vínculo vitalício foi rompido. Isso permitiu o quê? Transformar as terras inglesas em produção de lã para a indústria e arrancar a população camponesa em toda para virar trabalhador salariado. Percebe o que o Marx fala, né? Que depois de um determinado momento mesmo, o que ele vai falar é o surgimento do proletariado, que é a nova classe que não existia. Nova classe que não existia. E tem uma ideia, gente, esse processo... A burguesia nasceu também, né? A burguesia nasce também. Esse processo. É um processo tão violento que para a maioria das pessoas, que eram esses camponeses expropriados, isso não fazia sentido na cabeça deles. É porque a gente normaliza o mundo que a gente vive. Por isso que é difícil para as pessoas imaginar como seria uma sociedade comunista, ou mesmo anarcocapitalista, ok? Para tratar aqui. Eu confesso que eu acho difícil mesmo. Aí, mas assim, a gente difícil, não vive. também concordo que é difícil. Né? Na época, os trabalhadores falavam, como assim? Eu vou trabalhar para alguém e ele pode me arrancar dali? Porque antes o cara tinha posse vitalícia da terra, as pessoas se negavam. Aí o que eles fizeram? Criaram leis da vagabundagem, contra a vagabundagem. Acho que o capitalismo surgiu de um livre contrato entre as partes. As leis da vagabundagem, uma delas que eu li, porque são várias, tá? Nos governos ingleses da época ali, Henrique VIII, Eduardo VI, Jaime I, Elizabeth I, todas tiveram leis da vadiagem. Uma delas que eu li era o seguinte: a primeira vez que você fosse pegar, sem estar trabalhando para alguém, entre aspas, vadiando, você era açoitado. A segunda, você era açoitado e tinha metade da sua orelha cortada. E a terceira, você era executado. Nenhuma dessas leis era marcado literalmente em ferro e brasa com as iniciais de vadio na pele. Tá entendendo? E depois, por tradição, por hábito e etc., as pessoas acabaram aceitando o trabalho assalariado como sendo normal. Se elas não tivessem o trabalho assalariado, como que elas estavam sobrevivendo? Mas elas só precisaram trabalhar, isso é curioso. O Ludwig von Mises, provavelmente mencionaremos ele mais tarde, que é uma das figuras que está aí na base. Eu tô curioso agora de entender. Ele tem toda a descrição histórica no livro dele que chama 6 lições, né? Que ele fala assim, nossa, tinha uma massa de, vamos chamar assim, não é esse o termo que ele usa, não me lembro, vadios, de pessoas sem emprego, caminhando pela Inglaterra, elas só conseguiram empregos porque
que os capitalistas ofereceram. É verdade. Só que elas só se tornaram uma massa sem emprego porque elas foram expropriadas do vínculo direto que elas tinham. Eu entendo o que você está falando, e assim, eu entendo. Entendeu? Existe um incentivo muito grande, e eu não julgo. A gente está na Avenida Paulista. Tem um monte de hippie que está aí vendendo artesanato. Eles estariam muito melhor se não existisse a Avenida Paulista, que fosse uma floresta e eles estivessem de boa, numa tribo, tranquilos, vivendo da terra, da colheita deles. Porém, a sociedade vai... Não, mas baseado em que também? Perguntou para algum deles? Tipo, que para você saber se estariam mesmo, tinha que perguntar a opinião deles, né? Vai evoluindo, vai se tornando mais complexa e a ordem natural das coisas é imparável. Você não tem como evitar que o capitalismo emerja, que a revolução industrial emerja, que a globalização emerja, que a Foxconn eventualmente aconteça como uma consequência. Eu entendo a gente tentar conter esses avanços sobre as condições subhumanas de vida, a escravidão no mundo moderno, entendo tudo isso. São esforços nobres e acho que justos. Porém, você não tem como escalar a sociedade se a gente não tivesse pessoas tirando os vadios da terra, criando fábricas e empregando e botando... Lógico que tem, só se dá qualidade de vida para o trabalhador. Você vai oferecer você vai fazer uma proposta que seja viável para que ele exerça aquela função, ao invés de só forçar com que ele aceite de qualquer condição que você ofereceu. Botando assalariados para trabalhar. Como que você via uma alternativa a esse sistema? Eu sei que não foi perfeito na época, mas não sei como seria diferente. Uma alternativa a isso, por exemplo, seria: primeiro, você garante alimentação para todo mundo, moradia para todo mundo, água e luz para todo mundo. E aí, os postos de emprego, você passa a dar acesso àquilo que é produzido pelo trabalhador. Então, se o trabalhador produz um celular, se ele quiser ter um celular, ele pode trabalhar na fábrica de celular, que ele vai ter condição de ter aquele celular, além da condição de vida. E aí, você vai criar um incentivo para a pessoa trabalhar em uma produção que seja interessante para a sociedade, para poder ter acesso e usufruir das coisas que aquela sociedade produz. Para mim, acho que parece muito claro. Eu acho que qualquer pessoa aceitaria trabalhar sendo remunerada de forma que ela vai poder usufruir da sociedade que ela está inserida, né? Não tem muito segredo nisso, não. Óbvio que pode ter exceções, mas como regra geral, na verdade, já é assim. A diferença é que o trabalhador é mal remunerado, então você passa a remunerar ele melhor e pronto, vai continuar trabalhando. Eu entendi a pergunta. Eu não sei se existe uma ordem natural que faça com que as coisas necessariamente caminhariam até aqui. Me parece que assim, seria uma prepotência teórica muito grande, sabe? Você teria que colocar-se acima da história, ver todas... Mas eu entendo o seguinte, então nesses marcos eu filtro a polêmica, que eu acho que fica mais produtivo. Nós chegamos até aqui, isso é um fato. Né? E é um absurdo você querer reconstruir uma coisa que teve lá atrás. E para ser bem sincero, você não tem nenhum problema em dizer. Eu estou simplesmente dizendo o que aconteceu. Eu prefiro viver no capitalismo do que lá no período medieval. No período medieval. Prefiro viver no capitalismo. Tem um negócio também interessante isso que você falou. As pessoas estão, de repente, tem que se lembrar que vai emergir um negócio chamado escravidão. Também. Tinha emergido antes e volta a emergir, né? A escravidão moderna, ela é um pouco diferente, na minha opinião. Ela tem um fundamento muito diferente da escravidão greco-romana. A escravidão moderna já está ligada à sociedade capitalista por causa do seguinte: os países em que tinham escravidão, eles não precisavam de trabalho assalariado lá. Não precisava assim, não era necessário, porque eles basicamente vendiam mercadorias para os lugares onde tinha trabalho assalariado. E o trabalho assalariado é uma condição para o capitalismo, porque você tem que vender a produção. As pessoas precisam ter demanda, então elas precisam ganhar dinheiro para gastar. Exato. Então, por isso, o que nós fazemos? Nós estudamos o capitalismo e nós, enquanto marxistas, estamos propondo uma transformação a partir do que está colocado aqui. Nós não estamos querendo destruir as máquinas, a técnica e etc. Pelo contrário. Mas vocês estão querendo violar direito de propriedade do jeito que eles são. Mas o direito de propriedade... Isso não é destruir? Isso é uma mudança na relação entre os homens. Propriedade é uma relação jurídica. Mas quem propriedade não é uma coisa. O que é propriedade legítima e o que é ilegítima? Tudo que não é propriedade legítima e legítima. Tudo que está ligado à produção social é de controle social. Por meio de organismos e trabalhadores, máquinas, equipamentos, indústrias, instalação, tudo que é ligado à produção. A gente cuida do que a gente tem de aquisição individual em cima disso. Então você tem direito ao que é seu, você vai adquirir o que você bem entender, evidentemente. Você adquirir uma fazenda de 100 mil hectares. Mas uma sociedade que você adquire na proporção daquilo que você produziu, você não vai ter recurso para adquirir uma fazenda de 100 hectares. E o que você adquire numa sociedade comunista? Bens de consumo, não de produção, porque a produção é social. Toda a produção é social. Seja ela agrícola, seja ela industrial, ela é social e é regida por organismos de trabalhadores. Não é por um Estado autoritário, a figura X, Y, Z. A gente cuida do quê? Do que a gente vai consumir. Essa aqui é a cota que me corresponde pelo trabalho que eu realizei, pela qualificação que eu tenho, pelos méritos que eu tive. Não precisa ser tudo igual, as remunerações, evidentemente, porque as pessoas são diferentes. Tem trabalho em situação insalubre, com periculosidade
tem trabalho de elevada complexidade. Então, a pessoa, com o que lhe foi reserva, o que lhe é por direito, com a contribuição social que ela tem, ela vai adquirir bens de consumo. Ela decide. E os bens de produção são de sociais, propriedade comum, que um conselho de trabalhadores definiria o que fazer. Perfeitamente. Você já foi numa reunião de condomínio? De condomínio. Todo mundo briga, ninguém resolve porra nenhuma e fica uma burocracia do inferno. Sem hierarquia, as pessoas não vão. Gente, como que vocês acham que funciona uma empresa? Vocês acham que é o dono da empresa que vai lá e decide tudo? Que os funcionários não organizam os projetos, que faz a apresentação, faz a construção toda técnica. Aí é muito simples, você mantém o mesmo processo e no final os que são responsáveis pelo executivo decidem como que a empresa vai funcionar. A diferença é só que agora você não vai ter uma pessoa tirando o lucro disso sozinha. Você vai redistribuir isso para todos os trabalhadores. E o foco da empresa não vai ser dar lucro, vai ser atender a demanda social. É simples assim. Não é igual uma reunião de condomínio. É diferente, totalmente diferente. É igual uma reunião gerencial de empresa. Continua do mesmo jeito. Não tem nenhuma mudança brusca na estrutura de funcionamento das empresas. Tem uma mudança brusca na relação de controle das empresas, de controle da produção. Pra frente. Isso é natural, é normal e bom que tenham diferenças. Por isso que você tem mecanismos de votação, mecanismos de decisão, só que na sociedade tem uma diferença. Diferente da política capitalista, e política é a relação de poder, aqui nós não estamos falando de relação de poder na sociedade, mas de gerência das coisas. Aqui a pessoa ela faz a experiência com as decisões que ela tomou. Na política, que separa o universo político da sociedade, você vota na pessoa e depois... Isso é... Agora aqui não, eu estou definindo o quê? Eu estou definindo qual que é a cota que vai ficar para mim e qual é aquela que vai ficar, por exemplo, para ampliação da produção social. A gente vai usar a técnica para reduzir a jornada de trabalho ou para elevar a quantidade de bens a qual eu vou ter acesso? A pessoa vai fazer experiência com suas próprias decisões. E sim, vai ter discussões, o pau vai quebrar, claro que sim. Essa ideia de que o comunismo que nós defendemos seria o paraíso harmônico, né, que ficaria todo mundo com manjinho, assim, né? Não, vai ter diferenças, vão ter posições, vão ter disputas, como é a realidade humana. Mas a questão, é ótimo que seja pra mim, que é vital aqui, é você não separar a tomada de decisão da propriedade. O cara que toma a decisão, ele precisa ser dono daquilo, ele precisa ter o que os americanos... Mas geralmente, se você já participou de uma reunião gerencial onde o dono participa, nem sempre o dono está inteirado do assunto e toma as melhores decisões, né? Dá pra gente ver o Elon Musk, que quando ele assumiu o Twitter, ele despencou a valorização da empresa, né? Porque foi fazendo o que dava na cabeça dele, não tinha experiência naquele ramo, e ele simplesmente fez com que a empresa perdesse 2/3 do valor. Isso pode acontecer no comunismo também? Pode, mas já acontece no capitalismo, então não é nenhuma novidade, não. Com a diferença que no comunismo as pessoas que vão ser responsáveis pela tomada de decisão são pessoas que realmente entendem daquele processo. Então, suscetíveis a erro, claro, igual todo ser humano, mas pelo menos um entendimento prévio do funcionamento daquela empresa ele vai ter, né? Chama de skin in the game. Aqui todos são Porque donos, né? No capitalismo você vai lá, o Júnior, vamos tomar um exemplo do Júnior aqui para sair do abstrato e pro concreto. Sim. Você provavelmente, quando começou o Redcast, tomou um risco. Você tinha o seu trabalho, sua profissão assalariada, você falou, foda-se, eu vou... E um outro problema que acontece quando a gente tem o dono da empresa tomando a decisão, que as decisões que ele toma são visando o melhor para ele, não para as pessoas que estão produzindo na empresa. Óbvio que vão ter alguns donos que vão levar em conta a correlação de aumentar a qualidade de vida do trabalhador dele, né? A relação de poder político ali dentro da empresa. Pode levar isso em conta por qualquer motivo que seja porque ele é bonzinho, seja porque que for. Mas no final das contas, ele vai pensar primariamente nele, né? Na maioria das vezes, ele vai dar mais valor à necessidade dele do que dos trabalhadores, né? Vou tomar esse risco, talvez eu fique um tempo sem renda. Se der errado, eu vou me ferrar. Se der certo, eu vou colher os benefícios disso. Ok, deu certo. E veja bem, se der errado eu vou me ferrar, significa que eu vou virar um trabalhador, porque aí eu vou ter que procurar um emprego. Então, para o capitalista, o pior que pode acontecer é ele virar um trabalhador.
Você conseguiu, hoje em dia, provavelmente ganhar muito mais dinheiro do que você ganhava quando você era assalariado pré-Redcast. Faz sentido que as pessoas que você contrate para te auxiliar nesse projeto que está ganhando escala tenham o mesmo poder de tomada de decisão que você, que tomou o risco, que poderia ter quebrado, e agora você colhe o usufruto disso? É claro, porque se a empresa quebrar, o trabalhador perde o emprego também. Né? Você acha que o trabalhador quer que a empresa que trabalha quebre? Ele quer que continue, porque ele precisa do emprego. Não faz sentido você achar que só porque a pessoa não é proprietária da empresa que ela vai tomar uma decisão ruim para a empresa. Ele quer manter o trabalho dele acima disso. Ele quer melhorar as condições de trabalho, mas de uma forma que ele não vai perder. Porque que adianta você ter um mês muito bom e no mês seguinte você está desempregado? Então o trabalhador também vai levar em conta a sobrevivência da empresa igual o proprietário leva. Ou não, eu acredito que não. Você tomou o risco, você contrata uma pessoa que está no começo da jornada dela, ela vai entrar, ela vai servir café, ela vai fazer faxina, ela vai cuidar do equipamento, ela vai eventualmente ganhar uma cadeira para ser um co-host, depois ela vai abrir o podcast dela ou assumir o seu, e aí a jornada vai sendo dessa forma. Eu entendo. E isso acontece muito, né? É assim que acontece. O problema é que eles fogem muito da realidade. Ele dá um exemplo que, tipo assim, esse exemplo que ele deu, que a pessoa vai assumir o podcast, pode acontecer e tal. Beleza, mas quantos dos trabalhadores, qual que é a porcentagem dos trabalhadores que isso acontece? E o que leva à possibilidade disso acontecer? Né? Então, assim, vamos voltar para a realidade, gente. Vamos discutir a realidade. Que existe muita coisa errada no mundo atual e que isso parece uma ilusão utópica, mas ao mesmo tempo, se você fala assim, isso aqui não serve, não vai ser essa escadinha e a pessoa vai ter que comer merda no começo para comer caviar depois, porque existe expropriação, existe abuso desse mais-valia, etc. Essa relação é abusiva. Vamos quebrar essa relação e vamos fazer uma outra forma que não existe propriedade e os meios de produção, eles são comuns. A sociedade ia colapsar, porque simplesmente o cara que vai montar... Não ia, gente. O funcionamento interno da empresa mantém o mesmo, não vai alterar não. E é o funcionamento interno da empresa que mantém a empresa funcionando de verdade. Isso de achar que vai colapsar é mundo da imaginação, que é onde esse pessoal vive argumentando no mundo da imaginação. Aí até as consequências da realidade, das possíveis mudanças de realidade, fica só no mundo da imaginação. É a nova Apple, o novo Facebook, o novo Google, o novo qualquer coisa em si, a empresa disruptiva que seja, ele não vai tomar esse risco. Ele vai falar assim, cara, eu não vou fazer isso aqui, não tenho o que ganhar com isso. Mas esses caras não tomam risco, porque toda essa tecnologia é desenvolvida com dinheiro público. Toda tecnologia que realmente mudou a vida da sociedade foi desenvolvida com dinheiro público. Aí veio alguém e pegou e transformou ele numa empresa privada através do desenvolvimento numa empresa pública. Então ele não tomou o risco de inventar as tecnologias que o Apple usou. Ele criou o Steve Jobs, por exemplo. Ele cria a Apple, mas a maioria das tecnologias que ele utiliza ali já tinham sido desenvolvidas com financiamento público. Fora o financiamento público que ele pega para desenvolver essas tecnologias. Então por que ele vai poder... ser o detentor da decisão final e de poder pegar o quanto de lucro ele quiser daquela empresa, se na verdade quem correu o risco foi a sociedade, porque é a sociedade que financiou o desenvolvimento daquelas tecnologias. Tudo bem, o nome, o design é ele que fez, mas só por isso, então, talvez ele que fez, né? Porque na verdade ele mandou alguém fazer, nem ele que fez. Ele contratou uma galera lá para fazer do jeito que ele queria. Então, assim, e aí por isso ele vai ter o direito de ser o dono, tomar todas as decisões e absorver a maior parte da riqueza produzida? Não tá certo, né? Para que eu vou tomar esse risco? Deixa eu só pontuar uma coisa interessante. E se você acha que não vai surgir novas empresas, basta com que a população demande. Se a população demandar, vai surgir novas empresas. Igual pode ser feito com qualquer sociedade. Assim, a gente quer uma empresa de celular brasileira agora. E aí a gente pode reivindicar que tenha uma empresa estatal de celular brasileira que vai utilizar as tecnologias desenvolvidas nas faculdades, vai fomentar com que as faculdades públicas invistam mais na pesquisa dessas tecnologias para que a gente possa avançar. Isso é fácil de resolver, não é nenhum colapso, não vai causar nenhum colapso na sociedade, não.
ele também comentou de trabalhos insalubres, né? Trabalhos perigosos, trabalhos mal remunerados, onde a pessoa está fazendo, com certeza, muito mais do que ela foi contratada, né? O famoso acúmulo de função e tudo mais. E que são esses os problemas do capitalismo que se apresenta universalmente também. Eu acredito que existe muita coisa errada. No mundo atual, eu não chamaria isso de capitalismo. Vamos pegar o exemplo do Brasil. Tem muita empresa que, assim, eu vejo muita gente que trabalha e não ganha merreca. Por exemplo, um Uber. O cara dirige 12, 14 horas por dia, 6 dias por semana. E no final, depois de pagar combustível, multa, manutenção do carro, etc e tal, ele consegue tirar ali, sei lá, um salário melhor do que uma pessoa que é um analista numa empresa, mas ainda é um salário que tá cada vez mais difícil de sobreviver. E aí a gente pode falar sobre o que eu entendo que é o problema de verdade, que não é esse problema, o capitalismo. O problema é o sistema monetário em que a gente vive atual, que a gente está inserido. Porque é um sistema monetário onde o dinheiro está totalmente quebrado. E é bom que a gente já tocou no ponto da escravidão, porque eu arriscaria dizer que a escravidão não acabou na Lei Áurea do Brasil, por exemplo. A escravidão existe até hoje, ela só foi reinventada de um jeito que foi passado por debaixo do radar. E o que acontece? Você vai falar que a escravidão é tipo CLT? Não, a escravidão é o sistema monetário. A escravidão é essa porra aqui, ó. Esse dinheirinho mágico aqui, que o governo vai lá, aperta um botão, imprime magicamente, e você trabalhou 12 horas por dia, 10 horas por dia, 8 horas por dia, que seja, você poderia ter ficado com a sua esposa, com seus filhos, ido viajar, dormido, ficado na rede, fumado maconha, fazendo o que você bem entende, com o seu tempo. O tempo é seu. E o tempo é a coisa mais escassa que a gente tem na face da Terra. A gente nasce e a gente tem 80, 90, se tiver sorte, 100 anos aqui, é muito escasso, e a gente sacrifica boa parte da nossa vida trabalhando para acumular um dinheiro, porque a gente tem esperança de acumular dinheiro suficiente para um dia não ter que trabalhar tanto. E se a gente faz isso e guarda. Então, a gente podia só mudar a sociedade de uma vez, né? Pra ninguém precisar trabalhar tanto. Reduzir as cargas horárias de todo mundo. Aumentar a qualidade de vida de todo mundo. Ao invés de apenas poucos terem esse privilégio e muitos ficarem a vida inteira correndo atrás de poder algum dia ter esse privilégio. Podia ser a regra. O nosso dinheiro, no fruto desse trabalho, o suor do nosso trabalho, o nosso sangue, nossas lágrimas, num dinheiro que o governo pode ir lá imprimir magicamente e desvalorizar as outras unidades que já estão em circulação, sendo parte delas as que estão no meu bolso, na minha conta no banco, na poupança. Não é bem assim que funciona a desvalorização, não. Não é o fato de imprimir mais dinheiro que gera a desvalorização, não. Depende de vários outros fatores e não tem nada que tenha uma correlação direta, assim, que mostre que quando aumenta a disponibilidade de moeda cai o preço, não, tá, gente? Assim, depende de toda uma outra conjuntura. Então, o fato de imprimir dinheiro por si só não afeta a valorização do dinheiro. O que afeta a valorização do dinheiro é o resto da estrutura econômica que está posta aí, né? Aquelas horas que eu trabalhei para acumular aquele dinheiro, aquele montante desvalorizado, foram roubadas de mim. Então isso, para mim, é escravidão. É uma escravidão parcial, é uma escravidão meio que secreta, uma forma, tipo, sorrateira de escravizar as pessoas porque elas estão trabalhando para absolutamente nada. É como se você estivesse subindo na vida numa escada rolante que está descendo e ela está descendo cada vez mais rápido. Entendi. Então as pessoas têm que trabalhar cada vez mais para ter, digamos, uma melhora na renda, justamente porque cada vez, quanto mais elas trabalham, o dinheiro que elas recebem está valendo cada vez menos. Sim. Então só tem que aumentar a carga de trabalho. Isso, você tem que trabalhar cada vez mais para manter o seu poder, tipo assim, poder de o compra. Uber, provavelmente, ele trabalharia, ao invés de 6 dias, trabalharia, tipo, 5, ou às vezes 4,5 e tal. Exato. Você poderia, para manter o seu padrão de vida, trabalhar menos do que você trabalha. A verdade é que as pessoas estão cada vez correndo mais rápido, Só que aí o aumento, para não afundar. Só que o aumento dessa desvalorização faz com que o cara tenha que trabalhar mais para compensar, entendi. E, para quem não entende, eu acredito que a solução para esse problema, a solução para essa escravidão monetária, surgiu em 2008 com o white paper do Satoshi Pessoal, Nakamoto. tô tentando traduzir para vocês aqui, ó, para todo mundo entender, entendeu? Só tô tentando pontuar para ficar claro. Os caras são... Gente, estão gostando do debate? Deixa o like, tá? Sobe o like aí, a gente tá com poucos likes. Toda vez vocês me fazem fazer o papel de mendigo de like. Toda vez aqui. Vai lá, pessoal, manda bala. Tá, rapidamente sobre a primeira questão, acho que é exatamente o contrário. No capitalismo, quem desenvolve as coisas, quem desenvolve as técnicas, quem faz as descobertas, não é quem tem o capital. São funcionários. Inclusive, quando você entra na empresa, você é obrigado a assinar que o que você produz é patenteado pela empresa, não por você. Tá? Então, eu acho que uma sociedade socialista é a sociedade que mais estimula a pessoa, porque aqui ela vai receber o benefício individual e social das invenções que ela tem, das descobertas que ela tem, das melhorias que foram feitas. Aqui é quem tem o capital que se apropria disso. Né? Ali quem se apropria socialmente, a pessoa pode ter estímulos individuais. Vamos dar um exemplo, pode dar um exemplo? De como, assim, porque Mark Zuckerberg, por exemplo, criou o Facebook e é uma empresa milionária que virou a Meta hoje em dia, mas foi tudo a partir da invenção dele. Quantas décadas você acha que o Mark Zuckerberg não colocar a mão no código para poder ser criado? E ainda você está pegando um caso da indústria digital, onde sim, muitas vezes é possível que a pessoa que fundou a empresa tenha tido uma ideia original que a produziu. Isso raras vezes é o
quase todas as outras indústrias. A pessoa da indústria de infraestrutura não é o Henry Ford, a empresa dele desenvolveu um novo método de visão do trabalho. Mas Henry Ford não é o cara que desenhou os seus carros. Mas o cara que desenhou os carros, ele não desenharia os carros se Henry Ford não tivesse criado aquela fábrica, contratado ele e botado ele. Claro, porque nós estamos na sociedade capitalista. Na verdade também não. Porque com certeza se o Ford não tivesse feito isso, financiado isso com dinheiro público, qualquer outro teria financiado isso com dinheiro público no lugar dele. Só que aí a diferença é que no capitalismo você pega o dinheiro público, financia essa ideia e fica com lucro depois. Por definição, quem tem o capital é o único que pode contratar as pessoas para produzir capital. Então isso é a mesma coisa que dizer na sociedade de escravidão, aquilo que o escravo fez só foi possível porque o senhor do escravo possibilitou o escravo fazer. Claro, por definição na sociedade capitalista, tudo se inicia com o capital. Mas você acha que a inovação surgiria no mesmo montante se não tivesse muito o capitalista? Acho que seria muito mais. Agora, por exemplo, você tem só um aspecto que eu acho que já mata isso, que acaba com a dispersão do conhecimento. Todo conhecimento não tem por que ele estar sob segredo comercial e tecnológico. Ele é socialmente compartilhado. Dando um exemplo, semicondutor. Semicondutor, hoje nós temos 2 empresas no mundo, Samsung e Taiwan Semicondutor, que tem a tecnologia top, e tem 500 empresas no mundo correndo atrás para tentar chegar. Numa sociedade socialista, onde a coisa não é regida pela acumulação individual, a tecnologia top ela é compartilhada com todo mundo imediatamente. Mas por que nunca deu certo onde foi tentado? O socialismo não é um sistema nacional, mas aí a gente está mudando muito o tema, né? A gente teria que ir para a história, discutir o que aconteceu nesse processo. Essa questão do segredo que você falou é uma coisa interessante. É um outro tema. O cara que tem o segredo, a indústria, né, a marca, etc., tem uma patente e tudo mais. Então você é a favor de quebrar as patentes? Claro, evidentemente que as pessoas que desenvolveram as coisas, isso não vai ser eu que vou definir, tá? Numa sociedade socialista, são as pessoas que vão definir os critérios. Ela pode ser, evidentemente, recompensada pelas coisas que ela fez, mas isso não precisa se expor na forma de patente. Porque a patente é um tipo de proteção que existe no capitalismo com relação ao segredo tecnológico e comercial, que garante que quando aquilo ali for reproduzido, no caso de uma invenção original, for reproduzida por outros, aquele que teve a criação inicial tem uma bonificação por isso. Por que tem isso? Porque a apropriação aqui é individual. No contexto de apropriação social, isso é completamente desnecessário. Agora, os indivíduos que participaram do processo podem ser, evidentemente, recompensados por aquilo que eles conseguiram fazer. Tá? Sociedade meritocrática é sociedade socialista. A meritocracia é uma lenda. É a sociedade socialista. Agora ficou bom, a sociedade capitalista valoriza quem tem o capital. Pô, eu conheço um cara muito inteligente que disse isso, sabia? Os méritos vão para quem tem o capital. Né? E não para quem de fato fez as descobertas, para quem de fato pensou nas inovações, para quem de fato teve as ideias novas. A ideia nova aqui é eu escolhi o lugar certo para pôr o capital. Se resume a isso. A gente quase concorda, porque eu acredito assim, vamos comparar 2 empresas. Uma empresa em que o cara entra lá, ele ganha 3 mil reais por mês ou 10 mil reais, o salário que seja fixo, e ele não tem variável. Uhum. Ele vai trabalhar de um certo jeito. Se ele vai entrar numa empresa em que ele pode trabalhar a todo vapor, com todo estímulo do mundo... Mentira, né, gente? Se você tem um emprego que você recebe 10 mil reais, a não ser que você for muito capacitado tecnicamente ao ponto de que você tenha opção de outros empregos, você vai trabalhar pra caralho pra não perder esse emprego de 10 mil reais. Vai trabalhar pra caralho, indiferente de ter outro incentivo ou não, porque você quer manter o emprego e é um salário que em relação à média é bom. Então assim... Aí tá no mundo da imaginação. Ele tá falando que o trabalhador que recebe 10 mil reais por mês não faz jus ao que ele recebe. É isso que ele tá falando. E se você é um trabalhador, você sabe que provavelmente você faz jus a mais do que você recebe, inclusive, né? E ele tá desmerecendo o trabalhador. Falando que o trabalhador que vai receber 10 mil reais não vai fazer jus ao trabalho que ele tá exercendo. A vontade de fazer acontecer e isso tá amarrado, a performance dele tá amarrada à remuneração, ele vai receber um bônus. Agora, pode acontecer também que o bônus ajuda o trabalhador a ficar mais motivado e a empenhar mais, porque ele está recebendo de uma forma mais justa pelo que ele produz, né? Então, numa sociedade socialista onde todo mundo vai receber de uma forma mais justa, todo mundo vai tender a trabalhar melhor. Que é a proposta que ele tá propondo aí, se eu não me engano, né? Que pode ser 5, 10 anos de salário de uma vez só, ele vai trabalhar muito mais. Isso é meritocracia, do meu ponto de vista. Agora, falar que uma sociedade socialista é meritocrática, eu acho que tem uma boa analogia para fazer. Então, o exemplo que ele usou prova que o socialismo é mais meritocrático. Porque se você recebe de acordo com o que você produz, você vai tender a produzir mais. E se você produz mais, você vai
tender a receber ainda mais, né? No capitalismo não é assim. Se você, dependendo da empresa que você for, indiferente do quão bom você seja, o quanto você trabalhar, 24 horas por dia, você ainda vai receber o mesmo tanto, que não vai fazer jus ao trabalho que você está tendo de verdade. Mas isso pode acontecer porque você tem tanto medo de perder o emprego que você dedica dessa forma para poder garantir que as contas do mês que vem estão pagas, né? Na minha casa, eu sou comunista. Eu, minha mulher, minha filha, quando nascer, vão todo mundo usufruir. Não tem jeito de você ser comunista na sua casa, né? Porque o comunismo tem que ser global, né? Não dá nem numa cidade que dirá numa casa. Do fruto do meu trabalho de forma igualitária, eu não vou medir esforço para dar tudo que eu puder dar para elas que elas precisarem. Na minha família estendida, meus pais, meus avós, minha tia, minha cunhada, enfim, poderia ser, digamos que eu seja socialista, tipo, já tem um pouco de ressalva, calma aí, esse dinheiro aqui é meu, eu posso te ajudar com alguma coisa pontualmente e tal. No meu condomínio, eu já começo a ter uma dificuldade de compartilhar o fruto do meu trabalho. Numa sociedade como a do Brasil, de 200 milhões de pessoas, eu quero que o fulano que acha que deveria receber a distribuição de renda do fruto do meu trabalho, eu quero que ele vá pra puta que pariu, eu não tenho nada a ver com isso, eu quero que o meu trabalho seja meu, caso contrário. Mas então você é contra o capitalismo, hein? Porque no capitalismo, se você é trabalhador, alguém está usufruindo do seu trabalho. É exatamente isso que o capitalismo é. O capitalista usufrui do trabalho do trabalhador. Então você é contra o capitalismo? É isso? Terminamos o debate então. Ó, que bom, galera. Terminamos o debate aqui. Brincadeira. Ao contrário, eu tenho menos incentivo para produzir, entendeu? Sim. E o problema é que eu acho que a gente vive numa sociedade em que a gente tem muito parasita para pouco hospedeiro, por isso a gente colapsa e eventualmente o socialismo é isso. E aí o socialismo é isso, termina com os parasitas. E só redistribui entre o trabalhador. É simples, não tem dificuldade nisso não, gente. É uma ideologia que fala para você, é muito sedutor, porque ela fala para você tá na merda, não é porque você não aprendeu um skill, uma competência que é valorizada pelo livre mercado. Não, você estudou filosofia e isso não é valorizado no mercado, mas isso é culpa do patriarcado, isso é culpa do burguês, isso é culpa do sistema e você é uma vítima desse sistema e, portanto, esse capitalista malvadão, esse burguês, ele... Não, aí é que tá. Não tem juízo de valor do capitalista ser malvadão. É o sistema, é o jeito que o sistema funciona. E isso é indiferente da vontade do capitalista. De certa forma, o sistema cria um aprisionamento até para o capitalista, que ele também não consegue sair. Porque não adianta ele abrir mão de tudo que ele tem, que o outro vai ocupar o lugar dele e continua do mesmo jeito. Sem uma revolução, o capitalista seguir fazendo o que ele faz, ele está só seguindo o sistema para se manter sobrevivendo dentro do sistema. É por isso que a gente precisa de uma mudança do sistema, que aí, indiferente do capitalista ser malvado ou bonzinho, a gente vai ter um sistema mais justo e vai terminar com essa grande contradição, que é a baixa qualidade de vida do trabalhador. Deveria ter a propriedade dele confiscada para redistribuir para você viver no bem bom. É um negócio que alimenta nossos estímulos mais baixos, nossos valores seres humanos mais baixos, que é da preguiça, da inveja, essa questão, tipo, eu tenho direito a algo que não é meu. Mas não tá fazendo muito sentido, não. Que eu não lutei para conquistar. E ninguém tem direito a nada. Eu sei que eu nasci nessa terra pelado sem nada e ninguém me deve absolutamente nada. Eu tenho que ir lá e conquistar. E a adaptabilidade é uma característica humana. A gente precisa se adaptar para evoluir e sobreviver. Então, igual ele falou, evoluir também. Já tem 200 anos que a gente está nesse sistema que não resolveu a fome, tem um tanto de morador de rua, tem um tanto de problema de excesso de estresse por causa de trabalho na sociedade. Está na hora da gente evoluir para uma sociedade melhor, né? Que resolva algumas dessas contradições, né? Que eu sugeriria muito começar para zerar a fome e garantir moradia para todo mundo, né? Mas aí a gente pode discutir isso e ver como que a sociedade brasileira pensa nas contradições que devem ser resolvidas. Para mim, essa seria a mais importante, sem dúvida. Mas pode ser que a sociedade brasileira não ache que acabar com a fome seja uma prioridade. Então, tem que ser discutido, né? Mas é basicamente isso. Viver, isso é a natureza, não é nem humana, é a natureza no geral. Então eu acho que o capitalismo é muito
superior nesse sentido, porque o socialismo ele meio que fala, você é uma vítima, esse cara te usa. Não, mas quem tá falando que é vítima é você, que a descrição do comunismo não é bem que você é uma vítima, né? É que você está suscetível à realidade que você está inserido, e a realidade que você está inserido vai determinar como que você vai interagir com a realidade, e isso não tem como fugir. E como quem determina qual que é a realidade que a gente está inserido no momento é o capitalismo, o problema é o capitalismo. Usurpou, ele roubou de você através desse sistema maligno, portanto vamos desfazer esse sistema aqui, e aí vamos por consequência desfazer os incentivos para a galera ir lá tomar risco, acumular capital e usufruir disso. E não é desfazer, é superar, é implantar mecanismos que permitam corrigir os problemas que tem no capitalismo. É isso. Ele não vai destruir o capitalismo, vai superar o capitalismo. A gente vai pegar os problemas, as contradições do capitalismo, e vai criar mecanismos para corrigir essas contradições. Isso, e à medida que você libera o capitalismo para florescer, na minha definição de capitalismo, que é aquele processo orgânico, as pessoas saem da miséria. E as pessoas saem da miséria num ritmo absurdamente maior do que em lugares com menos capitalismo. E isso... Não, isso é mentira, tá? E China, Vietnã, que mostram que, na verdade, não é isso que ele está falando, não. Aconteceu historicamente em vários lugares e assim... E, por exemplo, Cuba, do tamanho que Cuba é, todo mundo é alfabetizado, um alto nível de curso superior, todo mundo tem moradia, todo mundo tem emprego e todo mundo tem alimentação. Tipo, e eles estão sobre um embargo criminoso, né? Que os Estados Unidos impõem a eles. Praticamente ninguém pode negociar nada com eles, porque senão tem boicote americano. Então, e apesar disso, eles ainda conseguem garantir saúde, educação, moradia, alimentação e segurança para toda a população. E sem riqueza mineral nenhuma, sem terra agricultável quase nenhuma. Então, assim, se a gente trouxesse isso para o Brasil, imagina o quão melhor seria a nossa sociedade. Porque a gente tem minério, a gente tem petróleo, a gente tem muita terra agricultável, a gente tem florestas que a gente pode explorar cientificamente para descobrir novas coisas, e por aí vai. Então, assim, sem contar que a gente tem uma população muito grande, então a gente tem uma disponibilidade de mão de obra muito grande. Imagina se a gente conseguisse garantir tudo que Cuba garante. O quão melhor não seria a nossa sociedade. Sim, a desigualdade ela é inerente, os seres humanos são desiguais. Vai ter gente que vai ficar bilionário, vai ter gente que vai ficar milionário, vai ter gente que vai ficar rico, vai ter gente que vai ficar pobre. Não, a desigualdade realmente inerente. Mas porque existe desigualdade, é ideal que uma sociedade permita que as pessoas morram de fome enquanto outros ficam esbanjando coisas totalmente desnecessárias e determinando os rumos de uma sociedade sozinhos, porque basicamente é isso que os capitalistas fazem, determinam os rumos da nossa sociedade praticamente sozinhos, porque raramente os trabalhadores se unem em prol de um objetivo e lutam pelos seus direitos. Então é só o capitalista que está lutando pelos direitos dele. Então todas as políticas são feitas para obedecer os desejos dos capitalistas. É basicamente isso. É o resumo do capitalismo. Porque, e é natural que isso aconteça. Acho que tem muita coisa errada, a gente tem que consertar o sistema porque tem injustiças. Eu vou falar de novo do Bitcoin e do dinheiro. Mas e a eu acho meritocracia? que seres humanos... O que tem? A meritocracia. A meritocracia não existe no socialismo. Você tira o incentivo do cara, ele tá trabalhando, cadê o fruto do trabalho? Tipo, cadê a recompensa para ele trabalhar o dobrado, o triplicado? Você pode determinar que ele tem recompensa. Não é salário igual para todo mundo, não. Igual o Gustavo falou. Aí você está inventando coisa da sua imaginação. Com mais esforço, com mais afinco. Não existe. É tudo comunitário. Então eu vou sentar e vou coçar mesmo meu saco. Na verdade é o contrário. Essas coisas que você descreveu, Bernardo, não tem pouco que ver com o marxismo, tal como esse movimento, né, foi desenvolvido, criado e desenvolvido. Você não vai pegar a riqueza do outro para distribuir, você vai controlar socialmente o que é social, o que está voltado à produção da sociedade. Você vai distribuir o quê? As máquinas da Fiat para as pessoas ficar na casa dela?
Tá aqui a máquina aqui, ó, que faz estampamento, não tem nenhum sentido. Quem é que faz os estampamentos nas fábricas da Fiat? Olha, são milhares de trabalhadores. Aquilo ali tem que ser uma propriedade social, porque é socialmente que aquilo ali é operado. A sociedade que a gente vive tem uma lógica muito curiosa, que é assim, para produzir, não, o trabalhador serve para produzir. Né? Então são eles que produzem, eles que estão dentro das fábricas, seja de indústria digital, seja o que quer que seja. Agora, para a distribuição da riqueza, não. É o capitalista, é o único que é o cara que é capaz de acumular aquilo ali no final e colocar o dinheiro para os mesmos trabalhadores fazerem tudo de novo. Então a gente quer aqui que as pessoas todas tenham acesso ao fruto do seu trabalho, com todas as suas diferenças, com todas as suas complexidades, com todas as suas características, né? Então não tem nada de pegar o do outro para distribuir para quem não está fazendo nada. Não, é quem faz tem acesso ao que ele produziu, tanto do ponto de vista individual, quanto do ponto de vista do controle social daquelas coisas que os próprios trabalhadores socialmente operam. É simples e transparente dessa forma. Agora, trazendo um pouco para esse tema, a confusão toda se opera por essa mediação, dinheiro. Tá? Começa esse problema de que as pessoas acham que o problema da nossa sociedade é o sistema monetário. E deixando claro, enquanto marxista, o que eu tento convencer as pessoas é: todos os sistemas monetários são ruins, tem uns piores que os outros, mas todos são ruins, porque a gente quer mudar a forma de organização da sociedade. E não uma sociedade onde, além de nós controlarmos as coisas, com as nossas diferenças, com a nossa razão, com a nossa irrazão, é um mercado mediado pelo dinheiro que controla. A primeira distorção que isso produz é: a riqueza é dinheiro. Parece que a riqueza é dinheiro para você? Enquanto o dinheiro, meramente, ele representa, ele expressa a riqueza que existe. Sem circulação de mercadorias, dinheiro nenhum vale nada. Se você tirar da sociedade tudo que é produzido, se você tirar da sociedade alimentos, roupas, eletroeletrônicos, móveis, infraestrutura, tudo de mercadoria que é produzido, qualquer dinheiro, seja Bitcoin, seja ele baseado no padrão ouro ou no sistema de todos eles, não valem nada. Sim. Então, o dinheiro em si mesmo, enquanto dinheiro, ele não representa riqueza nenhuma, nem se for moeda de ouro. Ele pode valer enquanto ouro, mas enquanto dinheiro, não, se não tiver nada que ele possa expressar. Na verdade, os movimentos da sociedade capitalista, na nossa opinião, têm sistemas monetários piores, tá? Então, não estou dizendo que são todos iguais, mas tem piores. Mas o grande problema é que ele, ao fazer essa cisão, ele cria a impressão de que a riqueza está no dinheiro. É por isso que parece que o empreendimento capitalista existe por causa do capital do capitalista. E as pessoas não veem que o dinheiro que o capitalista adiantou só está expressando a produção de mercadorias do período seguinte. E esse processo vai se repetindo, vai se repetindo. Então, os problemas da sociedade é que ela estimula a ampliação da produção, o que, claro, botando parênteses aí nas questões ambientais e tudo, é ótimo, né? Mais recursos, mais riquezas e etc. Só que ela mina as condições das próprias pessoas comprarem essa riqueza que é produzida. Então, aquele trabalhador que está perdendo salário, porque tem um mercado de trabalho com 2/3 desempregados no Brasil, jogando o salário para baixo, é ele que vai comprar o que é produzido depois. As pessoas que são mandadas para fora, porque a técnica no capitalismo, que quem regula é o mercado, não é a gente. Se fosse a gente poderia usar o desenvolvimento técnico para reduzir a jornada de trabalho, por exemplo. Né? Desenvolver uma técnica, temos aqui o dobro de produtividade, no exemplo simplificado. O que nós vamos fazer? Podemos reduzir a jornada de trabalho pela metade, ou podemos reduzir em 40% e aumentar um pouco a produção. Né? Critérios definidos socialmente. No capitalismo, não. Se tira desemprego, reduz a quantidade de pessoas para comprar aquilo. É por isso que o capitalismo produz crises cada vez mais destrutivas. Eu cheguei a mencionar isso da última vez que eu tive aqui, por exemplo. Eu trabalho no Instituto, né, o ILAESE, e nós fizemos um estudo mapeando as 500 maiores empresas do mundo. Não é pouca coisa, em série só de mais de 20 anos. Essas 500 maiores empresas têm uma receita de 35 trilhões de dólares, se me lembro bem, que dá aí 30% a 40% do PIB mundial. Quando nós fazemos a correção das receitas delas pela inflação e pelo câmbio do dólar, pela inflação nos Estados Unidos e pelo câmbio do dólar com 26 moedas, respeitando a proporção que elas têm no mercado mundial, a gente vê que desde 2011 a tendência dessas receitas é de queda. As empresas estão reduzindo o seu tamanho, reduzindo o seu tamanho, a receita está caindo em termos do seu poder de compra. A gente vê lá, parece que está crescendo por causa da inflação, né? Fala assim, foi de 100 bilhões para 110, tá? Mas se teve inflação e desvalorização da moeda maior do que isso, o crescimento é negativo. Eu tive uma conversa com um economista aqui e ele me disse a mesma coisa com relação às empresas no Brasil. Por exemplo, a empresa mais valiosa do Brasil é o Itaú. Só que o Itaú, ele não tem em dólar o mesmo valor que ele tinha em 2008. A bolsa brasileira em dólar está em crise desde 2008. Ela não bateu a máxima histórica. Então, assim, por mais que uma empresa valorize e eles têm o lucro e tudo mais, eles ainda não recuperam o valor, porque tem a questão do dólar, né? A questão do câmbio. E no caso, o Brasil é um país que está definhando desde aquela época. O mundo capitalista está definhando, que é pior. Você está entendendo? O sistema monetário está definhando. Não, é que tá, o sistema monetário está expressando essa riqueza que está sendo produzida. Então, evidentemente, se a produção de riqueza em termos de automóveis, se a gente tirar a indústria digital fora, tá? A indústria digital e a indústria de eletrônicos de ponta, que é uma discussão à parte. Tá? A digital, estou chamando aí as grandes, Google, Facebook, etc. Eletrônicos de ponta como iPhone, que são produtos novos que estão entrando no consumo, quase os outros não estagnados. O mundo produz menos carros hoje, tirando a China. Se você tirar a China fora da jogada, que é um país com uma característica específica, o mundo produz menos carros hoje do que produziu em 1998. Por quê? Porque as pessoas não conseguem comprar. Tá entendendo o que eu estou dizendo? Porque, assim... Então, o que acontece? Só para fechar, rapidinho.
toda a questão da política monetária que eles tentam fazer é o seguinte: o capitalismo descola o dinheiro circula no movimento autônomo. Só que o conteúdo de valor dele não está nele mesmo, está fora dele. Então, o que as políticas monetárias tentam fazer? Casar mais ou menos uma coisa para outra para que a inflação ou a deflação não ferre o sistema inteiro. Porque se você tiver uma inflação gigantesca, você perde o parâmetro de comparação qual o mercado precisa na concorrência, para que as coisas podem ser mensuráveis, né? E comparadas umas com as outras. Se o preço de uma coisa está agora esse aqui, ela está 100% mais cara à tarde, você perde o critério de comparação. Né? Então, o que as políticas monetárias tentam fazer é tentar estabilizar isso. Todas elas vão fracassar, minha opinião, todas elas vão fracassar. E o Bitcoin, evidentemente, dentro disso, é a pior de todas. Então, assim, ele pode até ser, o cara assim, eu tenho dinheiro aqui, eu aposto que isso vai. Ok, não tem nada contra, certo? Tá entendendo? A tecnologia do Bitcoin, inclusive, é uma coisa muito engenhosa. Você fala, caramba, vamos bem pensar nesse negócio. Enquanto uma tecnologia ali, que não tem um controle central, entre aspas, apesar de ter os grupos mineradores e tudo. Mas a questão o Bitcoin em si, ele não é valor. Por que o valor dele cresce? Antes de a gente entrar no Bitcoin, deixa eu retrucar do que você falou, porque senão é muita coisa. Passa a bola pra cá. Estamos quites. Porque na sua intervenção anterior foi para várias direções. Beleza. É o seguinte, primeiro, voltando lá naquele ponto que a gente falou de o trabalhador da Fiat ser dono junto com os outros trabalhadores da Fiat do maquinário que produz os bens de consumo da Fiat. Tem aquela analogia, aquele belo ditado de cachorro que tem muito dono morre de fome, né? É mais ou menos isso que eu vejo como o problema, quando a gente meio que socializa, mesmo que no âmbito... Que assim... que é só um ditado que não representa a realidade também, né? Que eu nunca vi nenhum cachorro morrer de fome porque tinha muito dono, né? Então, nem na representação imaginária, o exemplo dele não representa a realidade, né? Então... muito só daqueles trabalhadores, aquele negócio não vai dar certo, não vai ter a mesma velocidade de inovação, não vai ter tomada de decisão rápida. Esse é o primeiro problema, só queria tirar isso da frente porque ficou aqui na garganta e eu esqueci de mencionar. Eu não tive chance de mencionar. Mas e daí? A tomada de decisão rápida só faz sentido no capitalismo. É o capitalismo que cria essa urgência de resposta na tomada de decisão, ou na guerra, né? Mas fora de uma guerra, essa urgência de tomada de decisão só faz sentido no capitalismo. Então você pode tomar as decisões com calma, inclusive é até melhor que você tome decisões melhores, né? Na maioria dos casos, né? E para casos de urgência, geralmente você vai ter plano de contingência já preparado, né? Que por exemplo, para alimentação, você não vai deixar para pensar em como manejar uma safra que perdeu por causa da geada. Depois que você perdeu a safra, você começa a planejar antes, então você não precisa dessa resposta urgente, você já tem esses contingenciamentos, porque você já vai ter a previsão que vai ter geada, aí você já começa a preparar o estudo para calcular quanto que você provavelmente vai perder, então você faz toda essa projeção. Então você não tem essa necessidade de tomada de decisão rápida, não. Só quando você está num cenário competitivo, né? Quando você está num cenário colaborativo, aí isso já não é tão necessário mais. E o capitalismo cria esse cenário competitivo em vez de um cenário colaborativo. E um cenário colaborativo você sempre vai avançar mais, porque você vai ter mais gente contribuindo para o avanço, né? Agora, falando sobre o sistema monetário, você falou muito sobre todos os sistemas monetários são ruins, o Bitcoin é o pior, a gente já vai falar disso, mas a questão é, o capitalismo inerentemente por si só, ele não cria essas crises de booms and busts, né, que os americanos falam, que é período de euforia e período de crash. O que aconteceu foi que, em 1913, o Congresso americano aprovou uma lei, a lei do Federal Reserve, em que criou-se um banco central nos Estados Unidos. E quem exerceu a correlação de forças necessária para que criasse o Banco Central dos Estados Unidos? Não foram os capitalistas, não. Não foi o interesse dos capitalistas. Não foi para atender o modelo que eles estavam propondo de sistema de sociedade, não. Que é o modelo capitalista. Foi da cabeça. Vou criar aqui à toa mesmo. Foi assim. É assim que as coisas são criadas na sociedade. Alguém tem uma ideia maluca e executa essa ideia. Do nada, assim, sem nenhuma correlação de força, sem nenhum convencimento público, sem nenhum financiamento de comunicação, nada, é só assim que funciona a realidade. Tá vendo, gente? O negócio todo é esse, que quando a gente passa a observar o porquê das coisas terem acontecido, além de só o que aconteceu, a gente consegue perceber
que a correlação de forças que a gente tem vai sempre tendendo para que os capitalistas usem o capital em prol de ganho próprio. Os capitalistas como classe, né? Não como indivíduos. Como, por exemplo, a criação do Banco Central americano. E a definição da taxa do preço mais importante de todos, que é o preço do dinheiro, passou a ser algo centralizado e não via livre mercado, não descentralizado e orgânico, que vem bottom-up, né, de baixo. Isso é mentira, porque é descentralizado. Porque na prática, eu tenho um vídeo muito bom do Humberto Matos que fala sobre isso. Que, na verdade, tem os bancos privados, fora o Banco Central, eles têm a permissão de emitir o dinheiro. Tem toda uma transação escusa por trás disso, mas na prática eles podem aumentar a disponibilidade de moeda no mercado instantaneamente, sem nenhum controle central. E aí? Então, na prática, isso que ele está falando que é um problema, na verdade não é um problema de centralização, é um problema de descentralização, na qual os entes descentralizados são privados. Então, você não tem um público, né? Você não tem o povo decidindo o caminho desse banco. Você tem vários bancos privados que decidem isoladamente, ou às vezes em conjunto, quais os rumos tomar para essa emissão de moeda, por exemplo. Baixo para cima através das relações de trocas mutuamente benéficas entre indivíduos. Começou a ter distorções no preço de absolutamente tudo, porque se 10 pessoas, 11 pessoas, sei lá quantas pessoas tem no conselho do Fed, se juntam numa sala, sentam numa mesa e definem qual vai ser a taxa básica de juros, e esse modelo foi replicado por todos os bancos centrais ao redor do mundo, se eles definem isso, você começa a criar incentivos para bancos darem crédito mais barato do que deveriam e, portanto, ele tem dinheiro sendo uma enxurrada de dinheiro entrando na economia, sendo injetado. O banco vai emprestar com critérios de seleção. Não, então, esse dinheiro de emprestar mais dinheiro não é isso, não. É que eles fizeram... É que o sistema financeiro americano estava tão bagunçado, mas tão bagunçado, que os órgãos reguladores que evitavam fraude não estavam evitando fraude, por causa do sistema de dar nota, né? Que eles davam nota para fundos, então eles criaram um esquema para trapacear esse sistema de valorização